Fala pessoal, comando empresarial de hoje, Tibério. Tibério, você já tem um nome escrito em você, chama-se Casa Sertaneja, né? Tá na testa, né? Cara do Tem céu, não tem marca, como fugir disso hoje, hein? marca registrada. Você pode montar Graças a Deus. qualquer coisa hoje, você vai com o nome da Casa Sertaneja nas costas, no É, peito, né? até o Instagram Tibério Casa Sertaneja. É mesmo, né, cara? Que negócio massa, hein? Em todo lugar onde eu vou, onde que eu Tibério Casa Sertaneja. Casa Sertaneja. E eu acho mais incrível hoje, o Tibério tá aqui. E eu acho mais incrível hoje foi essa trajetória de vocês, desde criança, dentro da loja e dentro do empreendedorismo, cara. Isso aí tem um resultado gigantesco hoje na tua vida, hein? Desde o início, literalmente, né? A gente não tinha funcionário quando meu pai montou o negócio, teve a ideia de montar o negócio. Então era eu, meu pai, minha mãe e meus dois irmãos, o Júnior e a Laura, né? Ali dentro, ajudando mesmo a limpar, arrumar a prateleira. Naquela época quem tinha condição de pagar, começando, né? Então não tinha funcionário mesmo. Então a gente, desde o início ali, criança, mas era... não podia fazer tudo, mas ajudava a limpar, ajudava a arrumar e sempre dentro do negócio. E isso é resultado de vida, né, hoje, né? Hoje eu vejo o resultado de vocês gigantesco hoje aí, com esse comprometimento, cara. E isso, eu acho que tudo que aconteceu hoje na vida da gente, os resultados que a gente colhe hoje, tem esse dedo aí do meu pai e da minha mãe, né? Que colocaram a gente por necessidade e também por experiência de vida, né? Por saber que aquilo era o melhor pra gente, né? Então, assim, a gente saía da escola ali, terminava de estudar, já ia caminhando ali pelo Cajueiro naquela... A gente morava ali na rua Isaac Martins, no centro, e tinha aquela ponte ali que dá acesso ao Cajueiro. Na época Sim. tinha, então a gente ia por ali caminhando, ia até a loja e fazia as tarefas de escola na loja. E sempre ajudando meu pai e minha mãe. Eles sempre botaram a gente para ajudar por necessidade também. Hoje a gente agradece muito porque é uma experiência de vida que a gente tem hoje. A gente é muito em conta disso. Você tem quantos anos hoje? 42. 42 anos, nós temos a 42. mesma idade, cara. 42 anos, fiz 42 anos. No caso eu tenho 41, eu fiz agora em fevereiro, né? 41. Tenho 42 anos e 32 anos de casa sertaneja. Rapaz. A Casa Sertaneja está fazendo 32 anos e é 32 anos de Casa Sertaneja. É mesmo? Desde 83. O teu pai fazia o que antes? Meu pai, eu diria que ele foi um irresponsável, um louco, né? Assim, se a gente for ver ao pé da letra, né? Acho assim, na época, se eu fosse talvez a esposa dele na época, eu acho que eu teria até largado ele, né? Mas ele foi tão inteligente, tão corajoso que ele mudou a vida de todos nós, né? Meu pai, ele teve uma infância muito difícil, enfim, mas resumindo, porque a história é muito longa, mas ele foi trabalhar no Armazém Paraíba, em Imperatriz, uma época, depois foi transferido para São Luís, então ele trabalhou cerca de 17 anos. Meu pai nasceu aqui em Balsas, tá? É filho de Balsas, mas eu nasci em São Luís. Eu nasci em São Luís em 1983, quando eu nasci, meu pai morava em São Luís, trabalhava no Armazém Paraíba de São Luís, era gerente de uma loja, e trabalhou 17 anos no Armazém Paraíba e resolveu largar tudo. Era gerente, tinha uma vida estável, carrinho do ano, né? Uma vida tranquila. E resolveu largar tudo e voltar para Balsas, né? Ali em 88, por ali, 89. Pediu conta e veio embora, né? Montou uma oficina mecânica e um lava-jato aqui em Balsas. Nada a ver o negócio, Nada né? a ver. Montou aqui no setor industrial, ele tinha uma oficina mecânica e um lava-jato comprou a 15 km daqui, tinha comprado uma terra de 96 hectares na época, né? Então, assim, naquela época a terra não tinha tanto valor assim. E plantou arroz por 2 anos. E não deu certo. Parou com a agricultura e tirou as máquinas que tinha, a oficina, fechou toda a oficina e fundou e resolveu botar um negócio, a Casa Sertaneja, né? Então, mas era coisa usada, o que tinha era coisa usada, era máquinas e motores usados, implementos usados ali. E a gente vendia também coisas dos outros, né? Então, o agricultor tinha um trator para vender, botava lá na porta, negócio, botava lá na porta da loja lá, a gente revendia, né? Então, mas sempre com muita dificuldade. Então, assim, ele largou uma vida estável, né? E quando a gente veio para cá, a gente veio morar em uma casa muito... A gente morava em São Luís, morava numa casa boa, lá no Quatraque, um bairro de classe média. E quando a gente veio para Balsas, nossa vida mudou do avesso, porque as coisas começaram a ficar mais difíceis, né? Então, carro velho, aquela coisa toda, aquela dificuldade, assim, nunca faltou nada pra gente, mas assim, era tudo muito difícil, né? Então, assim, mercadoria, a gente não tinha capital para comprar mercadoria, a gente vendia coisa dos outros. E a cidade naquela época era muito parada, não era nada perto do que nós temos aqui hoje, né? Então, a gente também colocou, na época, ele viu que estava muito parado, colocou uma mercearia,
Então, a gente vendia secos e molhados, misturado com máquinas e motores. Eu conheci na época no ano de 2000, né? No ano de 2000 já tinha aquela parte de parafuso e peças ali. Isso, aí já tinha, em 2000 já estava bem diferente, né? Quando a gente começou com um galpãozinho pequeno, depois o que mudou a trajetória da Casa Sertaneja naquela época, meu pai ele sempre foi inconformado, ele nunca está satisfeito, né? Então, naquela época ele botou a loja ali, máquinas e motores, a gente tinha secos e molhados, mas a cidade muito parada, o negócio não andava. Então, assim, e às vezes entrava um cliente na loja por dia, né? E às vezes não fazia uma venda. Então, tudo muito difícil. E um certo dia chegou um rapaz do Ceará, de Oroz, no Ceará, o Jonas, se eu não me engano, era Jonas o nome do rapaz, com um carro carregado de peça de máquina de arroz. E aí chegou pro meu pai e disse: Wilson, o senhor não quer vender essas peças de máquina de arroz aqui na sua empresa? Era peças, borrachas para beneficiadora de arroz. Naquela época tinha muita beneficiadora de arroz. Tinha, naquela época o arroz era... usinas. A soja estava começando, então... As usinas estavam começando. As usinas estavam em alta, né? Então tinha muita usina de arroz na região. E aí meu pai deu um insight, né? Ele, não, eu não só quero, como eu vou pegar e vou sair vendendo isso aqui nas cidades vizinhas também. Eu estou precisando de alguma coisa para eu me movimentar, que só parado aqui não tá dando muito certo, né? Então ele comprou aquelas mercadorias dele, ele fez preço de revenda pro meu pai, ele comprou as borrachas, breques, rolete, pedra, aquelas coisas todas. Botou na loja, saiu oferecendo nas usinas daqui de Balsas. Botou no carro também e começou. Riachão, Mangabeiras, Sambaíba, Carolina, ele mesmo, botava no bagageiro. Ia vender. Ia vender. E às vezes eu ia com ele, às vezes o Júnior ia com ele, às vezes ele ia só. Então, e aí começou a vender isso nas usinas. E aí o negócio foi tomando uma proporção bem grande. Ele começou a girar, começou a fazer a clientela dele. E como são peças de reposições, a beneficiadora de arroz, ela desgasta as borrachas todo mês. Então, todo mês a usina tinha que comprar, né? Então, ele começou a vender e todo mês ele tinha um dia certo para estar na cidade, os clientes já esperavam. Ele já ia com a mercadoria, já entregava a mercadoria, recebia o dinheiro do mês passado e já entregava aquela ali. O cara pagava no outro mês. Então, ele ficava e começou, praticamente não parava mais em Balsas, rodando, né? Então, isso foi tomando uma proporção, aí com o passar dos anos ele foi conseguindo comprar carro, ter uma equipezinha de vendedor externo já para auxiliar ele, que ele sozinho não dava conta. E resumindo a história, meu pai se tornou o maior revendedor de peças e usinas de arroz do Brasil. É mesmo, cara? Da indústria Zacarias, que é a maior indústria do Brasil. A Zacarias, sim. Meu pai foi por vários anos, até largar o segmento, ele foi o maior revendedor de peças que massa, parabéns. E usina de arroz do Brasil. Então a gente já atendia depois, aí, por volta do ano 2000 aí, Pará, Tocantins, o Maranhão todo, o sul do Piauí. Então vendia todo esse material. Então isso aí foi que deu uma alavancada nele, né? Ele não ficou conformado. Se ele tivesse ficado só aqui também parado, talvez a gente não estivesse onde tá hoje. Eu vejo que o perfil de vocês são todo mundo ativo no negócio, né? Sim, o Júnior é dentro também. Quem é que é mais ativo nos negócios hoje? É você ou o Júnior hoje? Na Casa Sertaneja, eu sou o administrador da Casa Sertaneja, Sim. né? Então, assim, mas o Júnior é meu braço direito, é porque ele toca outras frentes, né? Sim, então, é construtora. Sempre tem um que... então a gente tem negócio, minhas obras também, ele me ajuda a tocar, ele toca, entendeu? Mas me auxilia também, me dá dicas ali, e a gente tá sempre trabalhando junto. Sim. Mas o administrador oficial sou eu. Da Casa Sertaneja. Da Casa Sertaneja. Mas meu pai também, apesar de não estar dentro também... Você é mais velho? Sou mais novo. Mais novo? Eu sou mais novo. E depois eu vou te contar o porquê que sou eu, porquê que eu tô na frente da Casa Sertaneja hoje de material de construção. Mas, rapaz, que massa, viu? Mas a história do teu pai é uma base para vocês, né, cara? Tibério, por que tu tá... assim, o que aconteceu? Eu vi meu pai, até hoje, na vida, chorar uma vez. Na vida. Foi o dia que eu e o Júnior, a gente foi estudar fora. Foi o dia que eu vi meu pai saindo lágrima do olho do meu pai, assim, sabe? Bem discreto, mas foi o dia que eu vi. Porque, assim, era como se estivesse quebrando as pernas dele, né? Mas ele Sim. não podia abrir mão de deixar a gente, de mandar a gente para estudar, para tentar, enfim, ter um estudo de qualidade, né? Naquela Sim. época não tinha faculdade aqui, não tinha nada. Então, eu fui estudar em São Luís, fazer o 3º ano já, na época do ginásio científico ali. E fiz o 3º ano e o Júnior, depois do 3º ano, resolveu voltar. Fez o 3º ano em São Luís e resolveu voltar para Balsas. Não, pai, não estou me adaptando, quero voltar, quero ficar aqui em Balsas. E aí meu pai botou ele numa frente também, criou uma empresa na época, Casa das Usinas, que
desse segmento também de venda externa, de peças de máquina de arroz, usinas. Que ano foi aquele da Casa das Usinas? 2000, por volta do ano 2000, 2002, por ali. Você lembra da Maiara, né? Da minha esposa? Lembro, sim, trabalhou lá com a gente. Sim. A Maiara, o Rafael que está com a gente hoje lá como vendedor também é do tempo da Casa das Usinas, né? O Jardel, então tem uma turma da Casa das Usinas lá. O que houve? Naquela época meu pai montou a Casa das Usinas junto com o Júnior para botar o Júnior na frente de uma equipe que vendia numa região. Meu pai ficou com uma região, vendendo para uma região, e o Júnior assumiu outra região, que o Júnior gostava era disso, tá rodando também e tal. E eu fiquei em São Luís, terminei o terceiro ano. Aí quando eu entrei na faculdade, eu falei pro meu pai, pedi pro meu pai um carro, né? Falei, pai, arruma um carro lá pra... Na verdade, nessa época que eu pedi o carro, o Júnior ainda estava comigo em São Luís ainda. Aí nós pedimos um carro pro meu pai. Meu pai disse assim, olha, vou fazer o seguinte, eu vou dar o carro para vocês, um carro para vocês ir para levar para São Luís. Mas eu não tenho dinheiro para estar sustentando, pagando combustível, nem sustentando vocês com o carro lá. Então vocês vão ter que trabalhar para sustentar esse carro. Vocês querem? Eu digo, mas vamos trabalhar onde? A gente não conhece ninguém aqui, como é que não vamos trabalhar? Ele, não se preocupe não, que eu arrumo um emprego para vocês. Não, eu quero o carro, mas eu quero... Meu pai foi... Quando meu pai trabalhava no Armazém Paraíba, ele trabalhou 17 anos, ele era gerente de uma loja, e tinha um gerente regional do Armazém Paraíba, que era o chefe dele, o superior dele, que é o seu Vieira Brasil. É o fundador da Potiguar, que é a maior loja do estado hoje, a maior rede de loja de materiais de construção do estado. Conheço. Potiguar. Então o seu Vieira é o fundador. Hoje a Potiguar já é tocada pelos filhos, pelo Marcelo, o Márcio que toca a Terra Azul, mas o seu Vieira foi o fundador. E meu pai, como ele era chefe dele, tinha uma amizade muito grande com ele. Quando eu fui para São Luís, meu pai me levou na Potiguar, né? E seu Vieira já tinha saído do Paraíba, já tinha Potiguar também, já era o Marcelo que tocava também. E aí o meu pai não encontrou o seu Vieira lá, ele não estava na loja, mas nós demos de cara com o Marcelo Brasil, que é o CEO da Potiguar hoje. Sim. E o Marcelo conhecia meu pai também, já. Então, o Wilson, tudo bem e tal. Aí meu pai disse assim, Marcelo, tô com esses 2 meninos aqui em São Luís. E aí eu até falei para eles que queria botar eles aqui que eu ia arrumar um emprego para eles aqui, porque eu tô dando um carro para eles, mas na verdade é porque eu não quero eles desocupados aqui. Eu quero eles estudando, depois no trabalho e tal, então estão com um carrinho aqui, então eu não quero deixar eles com muito tempo não, eu quero eles ocupados e aprendendo, porque eu aprendi com teu pai e agora eu queria que eles aprendessem contigo aí. Mas eu só queria uma coisa, quando fosse em julho e em dezembro, nas férias dele, você liberasse para eles passar o mês lá das férias comigo lá. E o Marcelo... Não, na hora. Bote os meninos aqui. Que coisa Aí boa. me botou na Potiguar e botou o Júnior na casa do fazendeiro. O Júnior demorou pouco porque quis voltar. Não se adaptou a São Luís, pediu para voltar para trabalhar logo, queria trabalhar, queria viajar e tal. Então desistiu, voltou. E fundou a Casa dos Usinas, meu pai montou a Casa dos Usinas junto com ele lá e botou ele para o segmento. E eu fiquei 5 anos em São Luís fazendo faculdade, fiz 2 faculdades, fiz análise de sistema e fiz administração de empresa. E foram 5 anos dentro da Potiguar, né? Então... eu aprendi tudo de material de construção com a Potiguar. Lá dentro da Potiguar. Lá dentro da Potiguar. Porque eu fiz minhas amizades, os representantes, tudo. No último ano, nos últimos 6 meses que eu já estava para voltar para Balsas, aí a gente já tinha a ideia, no último ano, durante o período ali, a gente já começou na ideia, pai, daqui a 1 ano, 2 anos eu estou voltando aí, vamos entrar com material de construção. Eu já sei trabalhar com material de construção, eu tenho consegui contato, amizade com o representante aqui. Rapaz, mas tudo. Que coisa massa, cara. E aí... meu pai embora. Foi na época que nós estávamos construindo aquele prédio novo lá, onde é o Nopal hoje. E nos últimos 6 meses, inclusive, que a gente estava eu já estava lá, mas a gente já estava entrando aqui no segmento de construção. Já estava mexendo lá. O próprio Marcelo Brasil, dono da Potiguar, me ajudou a fazer os primeiros pedidos lá, me dando dica. Ó, esse aqui tu não bota agora, porque esse aqui deixa mais para frente, a produto tem giro baixo. Então me ajudaram demais. Então, assim, é uma amizade também e uma decisão também que meu pai tomou que mudou a nossa vida também. Sim. Né? Porque eu acho que toda a experiência, assim, lógico, de lá pra cá já adquiri outras experiências, mas assim, o básico ali, o principal ali, eu aprendi do jeito que meu pai aprendeu com o seu Vieira, eu aprendi com o Marcelo também, né? Então a gente tem mais ou menos os mesmos valores, as mesmas ideias. Eu nunca pensei, que fosse a tua escola lá. E por isso que a gente entrou aqui com o material de construção, pela minha experiência dentro da Potiguar. Eu nunca pensei nisso, acredita, cara. E outra decisão também que foi acertada, porque assim, existem negócios que você precisa inovar, precisa estar sempre atualizado, mas tem coisas que não adianta. Tem segmentos que eles praticamente acabam, como foi o caso de locadoras, de vídeo, né? Então, assim, muda a tecnologia, muda tudo. Muda. Né? Naquela época lá,
tinha muito arroz em Balsas, tinha muitas pequenas usinas de arroz. Hoje diminuiu demais. Muito, até a né? produção de arroz mesmo. Até a produção de arroz, porque a soja tomou de conta, né? A soja e o milho, né? Então pouca O gente consumo. produz arroz. Então hoje existem praticamente grandes indústrias, né? Grandes beneficiadoras de arroz, né? E aqueles pequenos praticamente acabaram, né? Então assim, se a gente fica só naquele segmento hoje, provavelmente a gente tava falido também, né? Vocês estão com Então, esse negócio hoje, Bero? hoje a gente tem a Casa Sertaneja, nós temos a frente de Casa Sertaneja Solar, a Construtora Nordeste, né? Que a gente faz obras, né? Sim. Um negócio imobiliário, né? Aí o Júnior com minha cunhada tem a parte de escola De também. escola também, né? E eu estou investindo agora em clínica também, estou construindo na Isaac Martins, aquele prédio ali também vai ser mesmo? uma clínica também, que Parabéns. minha esposa é dermatologista, né? Olha só, cara. Então, é basicamente isso. De lá pra cá... E um pouquinho de agropecuária agora. De lá também, pra cá eu vi que pecuária. vocês começaram a diversificar também, né? Sim, sempre sem... Então, assim, a gente tá sempre construindo, né? E comprando e vendendo, que eu vejo vocês... Porque tá no nosso DNA, né? Construir, a gente trabalha com isso, vive com isso aí, então não tem como fugir disso, né? Então, é importante sempre diversificar, mas nunca esquecer do foco ali, do principal, Júnior, da atenção ali, o negócio vamos principal. lá, mercado de construção hoje dentro de Balsa. O que você tem uma leitura hoje? Olha, nós estamos num lugar privilegiado, né? Nós vivemos uma situação econômica complicada em todo o Brasil, Sim. né? Mas em Balsas a gente sente menos do que nas outras regiões, né? Apesar de que a gente sofre, né? Então hoje a gente tem alguns aspectos negativos para o nosso segmento, principalmente que afeta, né? Juros altos, pouca oferta de crédito, então acaba atrapalhando. Mas aí vai da gente buscar alternativas para não sentir esse impacto, né? É o que a gente tem trabalhado, investindo cada vez mais e buscando diversificar para que a gente não sofra esses impactos. Mas o cenário ele é dos mais instáveis dos últimos anos, que a gente tem vivido esses últimos 2 anos aqui. É o que eu sempre falo, cara. A gente tem tido uma estabilidade um pouco acima do normal. Mas, assim, a gente está preparado para isso e tem que buscar alternativas para não sofrer com isso. Eu falo desse cenário de Balsas Mas hoje. o Brasil é um país instável, né? Então, assim, Sim. não é para amador. Aqui eu fui numa palestra do Ricardo Amorim uma vez e ele falou isso. Aqui é diferente. Aqui, se tem uma coisa que não tem aqui no Brasil é lógica. Então, assim, o empreendedor ele não tem estabilidade de saber se esse juro aqui no ano que vem vai estar o mesmo, se isso aqui não vai estar. Então, você vai na sua intuição ali, no que você acredita e reza para dar certo, né? E é igual você falou, o E empreendedorismo fazer hoje... calculado, né? O empreendedorismo hoje do Brasil não é para amador. Hoje. Os caras falam de dificuldade aí nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil você tem que ter um jogo de cintura com muita força. Né? Fala de estabilidade, mas há 50 anos a taxa de juros é a mesma ali, o que oscila uma besteirinha, outra, né? Então, assim, você tem uma estabilidade, né? No Brasil, não. Aqui... Você vê a Selic que tem mudado nos últimos 2 anos aí, é coisa absurda, né? Isso, então, aqui não dá pra brincar. Não dá pra brincar. Então, assim, e a gente não vê nesse cenário aí, assim, para os próximos 2 anos aí, eu não vejo que vai melhorar muita coisa, não. Vamos ver. Mas também não vejo que isso daqui vai afetar tanto o crescimento aqui, né? Não, eu também acredito que não. A gente tá acostumado, né, com isso, né? Você já passou por muita coisa também aqui nesse cenário aqui. Já teve uma crise no agro aqui uma época, eu lembro. Muita gente foi embora daqui. Aquela última de 2016 mesmo eu quebrei naquela época. 2016. Aquela lá eu torei no meio. Então, assim, sempre tem. E tem muita gente que cresce mais nesses períodos, né? Então, assim, não vai procurar desculpa. Não, tem gente não. Fala assim, ó, Fala assim, eu. A cara dele chega muito assim. Mas é isso, assim. Mas é o cenário, cara. Assim, nunca vai estar 100%. Então, crise, assim, eu sempre falo assim, o que é crise? Crise é bom. É bom. Sempre tem oportunidade. Você tem que ver o lado positivo. Né? Cara, eu fiquei olhando esse mercado... A pandemia é um exemplo disso. A pandemia era... Lógico, para alguns segmentos foi terrível, né? E sem falar no caso de saúde pública também, que não vale. Mas economicamente, para alguns segmentos, o que parecia o fim do mundo acabou virando uma coisa muito boa, virou o melhor período aí para alguns segmentos. O segmento de construção, por exemplo, ele cresceu muito na pandemia. Você cresceu quantos por cento na pandemia? Na pandemia cresceu mais de 100% ao ano. Pai, que loucura, né? A inflação, só que os preços também dispararam, né? Então faltava produto, as fábricas não tinham produto para entregar. Então foi totalmente o inverso do que a gente esperava no início. Vocês fizeram uma parte de estoque bem feita aí, quando abriram os olhos pro negócio mesmo? Sim, e às vezes não conseguia fazer porque as fábricas, inclusive, estavam limitando. Sim. Elas pegavam sua média de compras ali, algumas fábricas, né? Então a gente foi buscando até... Tem parceiros que a gente tinha parceiro há 15 anos que a gente teve que trocar de parceiros, né? Grandes indústrias de tubo, por exemplo, que atendia a gente antes da pandemia,
começou a limitar. Não, eu queria botar um pedido dobrado lá, não, você só vai comprar tanto porque é o que você já comprava, porque senão a gente vai deixar de atender outro cliente, não pode, papá. Então a gente acabou buscando a alternativa, é a nossa parte, né? A gente vai buscar alternativa de outros parceiros e acabou mudando e hoje estamos com esses parceiros os parceiros novos até hoje. Então foi um mercado que deu oportunidade para muita gente. Então, eu tinha uma fábrica de tubos e conexões que me atendia há mais de 15 anos e na pandemia ela não conseguiu me atender. Eu entrei com outra grande empresa e estou até hoje com ela. E ela fazia anos que queria entrar comigo e a pandemia foi uma oportunidade para ela entrar na Casa Sertaneja. Então, assim, é questão de oportunidade, né? Vocês têm uma fábrica de argamassa, né? Não, argamassa não. Eu pensei que vocês tinham uma aí. Não. Já tem ideia de montar alguma coisa de parte de fábrica mesmo? Não. Nada? Não. Só terceirizar? Só terceirizado, entendeu? Já fizemos contas em relação a... para você fazer a marca... Então, o custo fica muito próximo dos grandes fornecedores que tem hoje. Então, assim, as empresas locais hoje elas sofrem com isso, né? Hoje a Quartzolite produz aqui em São Luís, né? Então, ela chega aqui com Portucol também, que é um grande grupo também que produz em São Luís. Então, chega com um custo muito bom aqui em Balsas aqui. Então, para você comprar de uma argamassa local, tem que baixar preço, né? E aí você vai fazer conta, essa conta dificilmente ela fecha. Ela fica eu sempre falo isso. Os caras, assim, olha assim, ó, você vê uma oportunidade. Só te cortando, é a mesma coisa de transporte, né? Isso. Eu carrego demais. Mas assim, tem que ser do ramo, transportadora é um outro negócio. Né? Então, assim, se eu for montar uma transportadora para puxar meu material, eu vou acabar perdendo o foco do meu negócio, não ter um braço para isso ainda. E fazendo conta, para eu mandar um caminhão meu, um biotrem meu em São Paulo buscar um piso, se eu não tiver toda a logística de retorno, de mercadoria para ir, de voltar, enfim, administrar tudo isso aí, não compensa. É melhor eu pagar um frete. Então eu pago um frete para a transportadora mesmo, então eu não carrego caminhão próprio. Meus caminhões próprios são só para entrega de mercadoria de cliente e abastecimento de loja. Eu olho assim, ó. Eu vejo oportunidade de negócio. Por exemplo, uma fábrica de argamassa é uma oportunidade de negócio. Mas é viável hoje? Tem que fazer conta. Quem que poderia falar para mim se é viável? Por exemplo, você está falando aqui agora que não é. Agora, vocês têm um fluxo imenso aí, certo? Tanto para vocês, quanto vender para os outros e fala assim que não é viável. Aí, por que eu vou entrar num negócio desse? Não vou. Uma época... Existe empresas que ganham, mas uma época um vendedor meu me chamou, porque a gente, por exemplo, a gente não trabalha com... A gente optou desde o início não trabalhar com material básico. A gente não vende material básico, a gente foca no acabamento. Sim. Por quê? Primeiro tem a questão das margens, que quando a gente vai fazer conta fica muito difícil de fechar essas margens. Então, tem algumas empresas que fazem algum outro tipo de negócio e acaba viabilizando isso aí, mas não é o nosso caso. Mas o cliente, por exemplo, que ele compra o cimento. Geralmente, quando ele compra o cimento, a areia, a brita, ele quer aquele produto na hora. Então, assim, você tem que ter disponibilidade também da logística imediata ali. E, às vezes, quem trabalha com acabamento, às vezes você deixa entregar uma carga de acabamento que dá um volume maior, que dá um valor maior, que dá uma rentabilidade maior para a empresa, para poder deslocar uma equipe para poder fazer uma entrega de cimento. Aí você, não, tá bom, mas a gente carrega na empilhadeira. Mas na hora de bater na casa do cliente, não bate na empilhadeira, tem que bater na mão. Então, você passa um dia para descarregar um carro de cimento. Então, tudo isso tem que levar em consideração. Então, um vendedor meu, uma vez... chegou para mim, vamos comprar umas máquinas, vai fazer conta, assim, se o cara for focado naquilo, ele consegue, né? Então, assim, e eu aprendi isso também na Potiguar. A Potiguar também só vende acabamento, né? E o Marcelo sempre falou, ou uma coisa, ou você foca numa coisa, ou você foca na outra. Das duas coisas, você não ganha dinheiro com as duas coisas. Eu não conheço nenhuma loja que ganha dinheiro com as duas coisas. Na verdade, até ganha. E realmente Na verdade, até ganha. O problema é que você colocando a tua energia em uma ponta... Você vai desenvolver muito mais, porque é a mesma energia que você vai colocar na outra e a rentabilidade é menos. Tem que ter um braço forte e tem que ter uma coisa que é o gargalo hoje de todo o negócio, é o gargalo do nosso negócio. É por isso que a gente não tem mais lojas. A gente queria estar com pelo menos mais uma loja aqui em Balsas já. E eu ia até te perguntar o porquê que não. Material humano. Material humano tá uma coisa absurda. É assim, para você... E eu acho que isso é um desafio nosso, né? Como gestor, ser gestor de pessoas, né? E ver como a gente vai tratar essa nova geração, como fazer eles terem esse engajamento, porque essa geração aí, essa geração Z que se fala, né? Então, assim, essa turma que veio de 2000 para cá, 2005, já estão muito nessa vibe do digital e dificilmente tem pouco perfil de estar em frente de loja, de estar atendimento ao cliente, de ter... Então, assim, material humano hoje é um gargalo de empresa. Então, assim, pessoas comprometidas e você não abre uma loja, vou bem ali botar uma casa sertaneja ali
e vou vender só com o nome. Não, se tu não tiver as pessoas certas lá, que esteja dentro da tua cultura, com os mesmos valores, com o mesmo engajamento que você tem, você vai queimar o nome da sua empresa. Então não adianta. Mas o que você está falando, você está certinho. Eu compreendo o que você está falando. Só que hoje no mercado, eu, por exemplo, não tenho um problema de pessoas hoje. Eu não tenho. Certo? Eu conheço outros empresários também que não têm problema de pessoas. Só que já se descobriu uma linha de trabalhar e que essa linha, Tibério, precisa muito do líder na frente. Então não dá para você terceirizar isso daí hoje. Por exemplo, não dá para você terceirizar essa posição de liderança dentro da tua empresa. Não, de jeito nenhum. Não tem como. E você precisa ser fluente, dia a dia, e influenciar tudo isso dentro da tua empresa. Então, muitas vezes, o que o cara... Hoje, por exemplo, você tem um problema com pessoas. Por exemplo, eu ia te perguntar o porquê que você não montou essa loja ainda, ou aqui, ou em outra cidade, porque vocês têm cacife para isso hoje. Isso, a gente acabou de reinaugurar, né, a loja de Barra do Corda lá, a gente fez uma loja fantástica. Lá em Barra do Corda. Barra do Corda, né? Então, era a única loja que não era ponto próprio, então a gente comprou, construiu, e sim, ficou uma loja padrão, casa sertaneja lá. E estamos com uma equipe muito boa lá. Mas essa equipe vocês levaram um pouco daqui, né? Só o gerente. O gerente. Só o gerente que foi daqui. O resto da equipe toda lá. E lá hoje eu tenho vendedores lá que estão aptos para ser gerente lá se precisar substituir o gerente, se precisar de apoio, tirar férias lá. Então, assim, lá, graças a Deus, a gente está com uma equipe muito boa. Aqui a gente tem um problema tinha um problema de rodízio muito alto, então a gente foi criando incentivos também para esses colaboradores para poder reter eles na empresa, fazer com que eles gostem de ficar na empresa, né? Então, mas a gente tem sofrido bastante, principalmente quando você vai falar em separador, conferente, essas coisas. Hoje existe a gente briga com alguma coisa chamada... e não é querendo julgar, porque não vamos nesse mérito, porque tem muita gente que precisa realmente dos benefícios, que são, né, benefícios do governo, que a gente fala. Né? Então, muita gente que vai procurar a empresa lá, que a gente analisa o currículo quando vai chamar, que fala, não, então aqui traz documentação para assinar a carteira. Não, se for carteira assinada, eu não quero. Porque aí eu vou perder meu benefício. Entendeu? Então a gente bate muito nisso aí, tem perdido às vezes pessoas boas, porque e lá no nível de mentalidade muito baixo. Nível de mentalidade muito baixo, entendeu? O cara prefere às vezes ficar recebendo benefício e ficar fazendo bico. Não, eu vou ficar com benefício mesmo, vou ficar trabalhando por fora, porque senão eu vou perder meu benefício. Então, foi uma coisa que eu aprendi muito hoje, que eu aprendi demais, foi a parte da cultura da empresa. Então a cultura hoje, um posicionamento que eu tenho sobre isso aí. Por exemplo, eu não contrato pessoas de forma nenhuma, dessa forma. A gente também não, de jeito nenhum. É um risco, um passivo muito alto que você gera para a empresa. Então, assim, não de forma Nós tivemos um problema esses dias com isso aí. Vai também do valor da empresa, né? Então, sim. Assim, lá é tudo preto no branco, assim, a gente tem o maior respeito pelos nossos funcionários, pelos nossos colaboradores, a gente tem incentivos que não são obrigatórios que a gente dá, enfim, e tenta remunerar da melhor forma. O que pode ser remunerado por produtividade, a gente está fazendo por produtividade. Mas ficar na informalidade não dá certo. Não tem como. Não tem como, entendeu? Você só gera um passivo, porque vai ser um problema para você e para o colaborador lá no futuro. Também, entendeu? Não tem como não dar. Eu não tive nenhum, inclusive. Eu tive um problema esses dias. Quem está na empresa está passivo de um acidente, de qualquer coisa, enfim, então assim... Até eu erro. E eu sou bem... Cara, eu sou bem criterioso nisso daí. E eu avisei pra Mayara. Falei, Mayara, não... Quer dizer, no dia que aconteceu, eu disse pra ela. Tu perdeu um motorista, não foi? Perdi também, agora esse dia. Um acidente também, não foi? Falei pra Mayara, eu não acredito que essa pessoa tava assim, não. Ela disse, deu essa vacilada. Pois é. Então, não tem como dar certo, moço. Não dá certo. Então, assim, isso tem dificultado essa parte operacional, principalmente. A gente tem uma dificuldade maior eu já grito hoje. O que eu quero dentro da empresa, da minha empresa hoje, eu já grito hoje. Então, quando a pessoa chega comigo de frente, então ela está comigo e eu já falo, é assim, é assado, não quero isso, não quero aquilo. Certo? Você pode fazer isso, você pode fazer. Aonde você pode chegar desse jeito? A gente também faz esse trabalho também. Já há uma seleção. A gente tem uma equipe lá tem umas 10 pessoas só no setor de RH. Lá. Tem um setor de RH, tem uns 10 funcionários lá, fixos, só de RH, umas meninas fantásticas lá. Então, assim, toda essa parte de orientação, de treinamento, a gente faz o onboard do funcionário quando ele é na empresa, faz a apresentação, então todos os valores, culturas, como o nosso método de trabalhar. E assim, mas acontece de às vezes o cara chega na hora que tá ali tudo, concorda com tudo, uma semana depois o cara já tá fazendo tudo diferente, né? Mas isso aí é simples. Eu botei um quadro na empresa, eu tinha um turnover de 30%. Eu mudei tudo isso
E eu baixei para... Não dá 1% hoje, nosso turnover hoje. Só que eu tenho um quadrante na empresa que eu sempre chamo de quartil 4, certo? Porque isso tem uma rotatividade muito grande nessa operação, nesse quadro. Porque é o turnover, é o quadro da empresa. Então, esse quadro é realmente para ter uma rotatividade. Porque muitas vezes você só conhece a pessoa quando está aqui dentro. Então, ela vai falar para você, vai contar a história, vai falar isso, vai falar aquilo. Na entrevista é muito bonito. Agora, você vai conhecer ela onde? Na prática. Na prática. E aquele quadro que ela está, realmente aquele quadro é rotativo. É um quadro rotativo da empresa que ele está ali dentro justamente para isso. Para que você está aqui dentro? Não, para ser testada. Acabou. Então, naquele momento, você está fazendo o teste. E ela está ali para isso. Eu tinha uma rejeição danada sobre isso. A pessoa ela tinha que ser realmente analisada para estar dentro da empresa, para entrar e para ficar. Não, moço. Nós estamos aqui para testar. E a gente orienta muito. Antigamente a gente tinha um pavio mais curto, né? Então, assim, qualquer coisa não serve. Não, hoje não, a gente chama o funcionário, conversa, orienta. Então, assim, só faz o desligamento se realmente vê que o cara não tem interesse mesmo em ficar, né? Porque às vezes o cara tá fazendo uma coisa errada, o gerente chega, vou mandar fulano embora porque fez isso. Não, chama ele aqui, vamos perguntar se ele tem alguma dúvida, vamos orientar. Agora, se ele disser que realmente não quer, aí sim. Mas assim, então a gente faz esse trabalho de como fosse pai e filho mesmo. É orientar, não é assim, aqui funciona assim, assim, assim. É algum problema, você tá com alguma dúvida? Aí se vê que o cara não fiz uma... E tem gente que tem funcionário que diz, não, é porque eu quero sair mesmo. Não, então pronto, você chega e diz que quer sair, a gente... acerta logo. A gente acerta logo, porque eu não quero funcionário insatisfeito dentro da minha empresa, entendeu? É ruim pra você e ruim pra gente. Imagina você sair todo dia pra trabalhar num lugar que você não tá satisfeito. Então assim, são exceções que a gente tem um ambiente, graças a Deus, fantástico de relacionamento, a gente tem qualquer funcionário aqui, me manda mensagem aqui, é vendedor, responde, é entregador, é motorista, todo mundo tem meu WhatsApp aqui, me manda mensagem, tira dúvida, qualquer coisa. Então, assim, a gente tem uma liberdade, não tem aquele negócio de hierarquia. Não, o cara tá lá, não posso falar com ele. Minha sala é aberta, qualquer funcionário, qualquer pessoa chega e entra, não tem, então a gente não tem essa vaidade, porque não funciona no nosso negócio. Esse dia eu tava conversando, eu tava lá esperando um pedido, e aí uma menina foi e me abordou. Eu esqueci o nome dela. E aí eu comecei a conversar com ela, eu disse, menina, o que tu tá fazendo aqui? É a recepcionista? Ela estava na frente ali, não sei se era vendedora. Não, ela é anfitriã. O que acontecia lá na loja? Então, assim, tudo é trabalho, né? Como é que é o nome dela? Ela é Maiara também, o nome dela também. Ela fica ali na frente ali, é anfitriã. Tem uma lá, tem uma na loja do centro, né? E em Barra do Corda a gente chegou a ter, depois não teve mais necessidade. Mas uma lá e uma em Barra do Corda, e uma na loja do centro a gente tem também. Se for na loja do centro lá, tem anfitriã lá. O que acontecia? Os clientes entravam na loja e às vezes tinha 20 vendedores, alguns até em atendimento e outros sentados lá, às vezes no celular. Acontece, não adianta a gente orienta todo dia para não acontecer isso, né? Mas às vezes ou o vendedor está mesmo fazendo um orçamento online, porque hoje tem essa demanda também. A gente tem um televendas, mas tem aqueles clientes de fazendas, os compradores que mandam mensagem direto pro vendedor e ele fica ali fazendo orçamento para mandar. Então, assim, às vezes está de cabeça baixa fazendo orçamento, o cliente entra na loja e sai sem ser abordado por nenhum vendedor. Então, o que mais me adoecia quando eu estava entrando na loja e vi um cliente saindo e eu perguntava, meu patrão, você foi bem atendido aí, deu tudo certo? Ele, não, ninguém me atendeu. Eu entrei e saí, ninguém me atendeu. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus, um tapa na cara. Aí é a mesma coisa que bater na gente. Então, eu pegava pelo braço, me perdoe, vamos aqui agora que eu vou lá atender. Então, e reuniões, e a gente via que ainda acontecia, então a gente resolveu botar uma anfitriã. Então, ela, na hora que você chega lá, ela vai lhe dar bom dia, boa tarde, boa noite, e vai perguntar se você... Não, vou ali falar com o Rafael, com o Railson, sei lá, com quem for, mas se não, ela vai dizer, quero um vendedor. Ela vai lá, lhe encaminha, já lhe deixa com um vendedor. Para garantir que você seja atendido. E tem aquele cliente que diz que não, eu quero só olhar, então beleza. Você está falando aí, eu estou tentando lembrar o nome de um livro que eu li, que lá no livro falava assim, ó, que, por exemplo, o cara falava, pro pessoal da equipe, falava assim, cara, eu sou aquela pessoa que senta na mesa e não faz nada, espera o garçom fazer tudo. Eu sou aquela pessoa que chega num ambiente para comprar e eu espero o vendedor mexer no celular e não fala nada. Eu sou... O cara foi falando, né? Um monte de pontuamento. Eu sou o mesmo que não volta mais, né? Eu não estou lembrando qual foi o livro que eu li, mas assim, eu sou o mesmo cliente que não fala nada, mas também não volta mais. Acabou. Então, assim, os caras têm uma dor. A pessoa vai lá para comprar. Foi do CEO do Walmart, alguém que eu li isso aí também. Será que é aquele livro...
Eita. Eu não lembro não, mas eu já li isso. Eu sou aquele cliente que nunca mais vai voltar na sua loja, entendeu? É isso Eu não tô aí. lembrado do nome do livro. Então, assim, a gente tem que estar muito atento, né? Então, a essas situações, porque o cliente é a nossa razão de existir. E se tem uma coisa na nossa cultura que a gente valoriza, é o nosso relacionamento com nossos clientes. Nós temos 32 anos de mercado, a Casa Sertaneja. A Casa Sertaneja nunca teve um processo em PROCON, em justiça, por parte de cliente. Nunca, Nada. em 32 anos. Porque nós nunca deixamos um cliente nosso desassistido. Né? Então, hoje acho que é o maior diferencial nosso, por exemplo, até na questão da energia solar, hoje nosso, assim, o desempenho que a gente está tendo, o sucesso que a gente está tendo na venda de energia solar hoje na região, não só em Balsas, mas na região Por que toda, você virou para energia solar também? é a credibilidade. É porque é uma coisa que está dentro do nosso negócio, né? Então, a energia solar, ela faz parte do... O cara está construindo hoje uma casa, então a gente hoje estava fazendo ampliação lá no home center lá, então a gente está vendo isso, que tipo de material que o cliente usa na casa ainda, que a Casa Sertaneja ainda não vende. Para o cliente chegar ali e sair com a casa dele realmente pronta, né? Então, parte de móveis, de decoração, de mobília e tudo. Então, tudo isso a gente está analisando para diversificar essa parte também, para o cliente a gente pegar o máximo possível ali. E a energia solar, a gente teve a ideia que a gente viu que aquilo ali é um caminho sem volta. Não tem como, né? E qual a dificuldade hoje do cliente comprar uma energia solar em uma empresa, como aconteceu aqui em Balsas com muitos clientes, que compraram de empresas que vieram aqui, passaram 3 meses, venderam, pegaram o dinheiro dos clientes e foram embora. Sim. Né? Então é a confiança, a credibilidade, uma empresa séria que você pode confiar, porque não são sistemas baratos, né? É um negócio fantástico a energia solar, tanto que hoje tem gente já montando mini usinas para revender. O Robson não quer implantar energia solar, eu vou montar para ti no meu terreno e vou te vender a tua energia por 20% mais barato. Aqui estão vendendo, né? Todo mundo já está fazendo isso. Então, assim, o negócio é tão bom que quem não bota energia solar hoje, só se não fizer conta. Não tem nada que dê a rentabilidade e o retorno que a energia solar dá. Tibério, hoje tu tem número? Mas o cliente tem medo. Hoje nós estamos com mais de 1.000 sistemas instalados aqui na região de Balsas. Você tem número de rentabilidade de uma energia usina solar? Uhum. A energia solar hoje ela te retorna aí praticamente quase 5% ao mês, se tu for ver. É mesmo, cara. Entendeu? De retorno. Então é muito melhor do que um dinheiro numa poupança. Para te ter uma ideia, vamos fazer uma conta, uma menção básica aqui, um orçamento básico de 1.000 kW, que equivale a R$1.000, sim. mais ou menos hoje. 1.000 kW é uma conta de energia de R$1.000 hoje. Né? Um sistema desse você vai comprar aí vamos botar em média R$25.000. Se você pagar ele à vista, em R$25.000, em 25 meses, você está com o sistema quitado e você não tem mais conta de energia. Sim. Entendeu? Que investimento te dá esse retorno? Tá? Construção. Não dá. Construção? Não dá. Nem construção não vai te dar esse retorno a longo prazo como o da energia solar. Entendeu? Tibério. Moço, tu tá tirando uma conta ali que tu nunca mais vai ter ela. É verdade. Tu nunca mais vai ter. Entendeu? Nessa linha, sim. Tu vai usar pelo menos aí, vamos lá, o sistema solar hoje, para ele poder as placas começarem a ter uma queda de desempenho, aí se estima assim, em 25 anos, para começar a cair 20% do rendimento das placas. Então, pelo menos 25 anos, em 2 anos tu vai pagar, tu vai ter 23 anos no mínimo, sem pagar a conta, recebendo aquele aluguel ali de R$1.000. E mesmo que você financie, aí seu payback, que é o que a gente chama disso aí, né? O tempo que você demora para retornar o seu investimento aí, vai para em torno de 36 meses ali, mas assim, é muito, e você não entra numa conta também. Se você tem uma conta de energia de R$1.000, você não tem R$1 para dar entrada. Você vai no banco financiar ela, a parcela do banco fica mais barata do que a conta de energia. Sim. Tá? Então você não entra numa conta, você sai de uma conta e de imediato você já reduz seu custo. Então assim, só não bota quem não faz conta. Tanto que estão comprando para revender. Eu implanto um sistema hoje, te vendo, tu tá pagando R$1.000, Robson, tu vai me pagar só R$800, eu vou te dar a tua energia. Eu invisto com o sistema e te vendo. E eu ganho muito dinheiro, entendeu? Então, assim, Você tem usina hoje? Não, para revender não. Hoje a gente está instalando só sistemas mesmo. Mas você não tem ideia de colocar usina para você? A gente está com esse projeto também agora. A gente está atrás de áreas, né? Para fazer essas mini usinas. De aqui até tem uma grande aqui, não tem? De quem que é? Não, mas não precisa ser aqui. Você pode montar em cidade com terreno mais barato. Você pode pegar qualquer cidade do Maranhão, pegar um terreno, um lote barato e montar lá. Entendeu? Não precisa ser aqui na cidade. Você vai pagar mais. Então você compra terreno barato e implanta. Então, assim, a gente já está estudando para aqueles clientes que não querem adquirir o sistema, a gente vender a energia. Isso já está sendo feito muito, né? Então, diminui, se eu não me engano, parece as contas que fizeram, parece que era 50 centavos, né?
Na verdade, eles vendem 20% mais barato, em média. 20, aí. né? Se tu paga R$1.000, eles vão te vender por R$800. Os mesmos 1.000 kW. Por exemplo, tu consome R$1.000, 1.000 kW, se paga R$1.000 na tua conta hoje, ele vai dizer, eu vou te fornecer os mesmos 1.000 kW por 800. Eles te vendem a energia 20% mais barato do que a companhia de energia. Isso. Basicamente é isso. Né? E eles vão ganhar. Então, será que o negócio não é bom se os caras estão comprando e implantando o sistema para revender? Então, assim, realmente é um negócio que tem crescido. E esse ano, apesar de tudo, né, um ano que a gente está falando conturbado, com muitas... nunca teve tão aquecido o mercado de energia solar. Né? Então, assim, e a gente também, muitos clientes buscando a casa sertaneja, porque inclusive clientes que tiveram problemas hoje, que a gente está dando assistência para clientes que implantaram com outras empresas e que foram embora e que estão lá com problema hoje sem assistência. Né? Então, estão atrás da gente para poder dar esse suporte. Então, o nome, a gente valoriza muito isso, a nossa marca. Né? Então, a gente já teve inúmeros casos de empresas que a gente teve problema com o produto, claramente era defeito no produto, o fabricante tirou o corpo de fora, né? Aí a gente tranquiliza o nosso cliente. Você comprou com a gente, com a casa sertaneja. Se o fabricante não vai assumir, nós vamos assumir. Né? Você não vai ficar na mão. Né? Então, assim, é isso que eu te falo. A gente tem muito, isso não é só no papel, é na prática. Né? Eu tenho um caso de uma cliente, a dona Ivani ali, da papelaria ABC, que é mãe do Robson, do Roger, que faleceu há pouco tempo mesmo. Aí, que nos deixou há pouco tempo. Né? Ela, quando fez aquele prédio, ela comprou tudo comigo lá, porcelanato, tinta, tudo, prédio 2 andares. E o porcelanato dela deu problema. Quando ela terminou de instalar lá, estava todo manchado o porcelanato. Ela veio reclamar. Infiltrou. Não era mancha mesmo, mancha como se fosse uma sujeira, sabe? Só viu quando... É como se fosse resíduo de obra, alguma coisa, mas não era uma mancha mesmo assim. Ficou meio escuro, o porcelanato era um bege clarinho e ele estava meio cheio de mancha. E ela achou no início que era resíduo de obra, mas quando terminou, que foi limpar, não saiu a mancha. Aí acionamos a fábrica, o técnico da fábrica foi lá, aí quis dizer que ela jogou produto, ela garantiu que não jogou, e a gente também achou que viu que ela não tinha jogado produto nenhum. E aí a fábrica começou a querer tirar o corpo, querer jogar a culpa pro cliente, mas a gente briga pelo nosso cliente, né? Por fábrica, né? Uhum. Quem dá na razão do assistente é o nosso cliente. Então eles tentaram fazer um acordo com ela, de bonificar uma parte. Ela, não, eu tenho que trocar meu piso aqui. Né? E aí ela foi lá na loja me procurar, até chorando na época. Tibério, como é que eu vou fazer? Meu prédio lindo, tá com aquele piso, dona Ivani. Eles não resolveram, né? Então, só tem um caminho. A casa sertaneja vai resolver para a senhora e eu vou me entender com eles. Eu me viro com esse fabricante. Né? Troquei todo o piso dela. Né? Então, fiz toda a substituição do piso, apliquei. Depois, até quando terminaram lá, tinham sujado as paredes, mandei pintar as paredes dela também lá. Deixei tudo bonitinho. Resolvi o problema dela. Ficou satisfeitíssima comigo. Me comprou várias vezes depois. Né? A família toda eram os meus clientes ali. E a gente mantém um relacionamento até hoje. E entrei na justiça contra o fabricante. 10 anos depois eu ganhei ano passado essa causa. Né? 10 anos depois? 10 anos depois. Pra te ter uma ideia, na época foi R$75 mil o preço do material. Só do material lá que deu problema, né? Que eu reembolsei ela. E, lógico, ganhei agora com juros, tudo, correção, com mais um danos moraizinho. Mas, assim, 10 anos depois. Mas, assim, eu não deixei meu cliente... 10 anos depois. Passar 10 anos na mão para resolver o problema. Então, quando acontece algum problema que acontece, que a casa sertaneja está lá para resolver. Então, acho que esse é o grande segredo nosso, é o que mais justifica a gente estar onde está hoje. São coisas que a gente aprendeu com meu pai, com tudo. Assim, fazer as coisas certas, né? E dar valor ao nosso cliente mesmo, que é quem faz tudo acontecer. Tibério, e hoje vocês estão num circuito muito grande de negócio aí, né? Da parte da construção também. Então, vocês estão fazendo quantas construções assim por ano vocês estão integrando aí? Hoje a gente está fazendo ali na média? A gente está fazendo umas em torno aí de pegar, porque tá fazendo clínica, agora tá fazendo clínica, tá fazendo loft, Sim. Tá fazendo casas, tô fazendo, meu pai e o Júnior tá fazendo casas ali em condomínios, né? Sim. Então só agora a gente tá fazendo mais de 20 casas agora. É mesmo, mano? Então assim, Mas que massa. Então, a gente não para, né? A gente tá ampliando, aí a gente agora investiu agora num CD novo ali na saída, a gente comprou aquele CD, né? Foi? E tá mudando o CD para lá. Lá naquele... Do lado ali da nosso lar. Sim, eu vi lá. Nosso lar, então a gente comprou aquilo ali, o CD tá mudando para lá e já vamos fazer a ampliação da loja, onde é o depósito hoje na loja. Tudo vai virar loja,
né? Tudo vai virar uma loja ali. Então vai mais que dobrar a área de venda da loja. Vai ficar um negócio fantástico, vai ter um lago no estacionamento ali. Então a gente já está fazendo isso aí também. É mesmo? A Terra Azul lá do centro, ela vem para a matriz, né? Vai ficar muito maior lá na matriz, dentro da matriz, nessa ampliação, ela vai vir para lá. E a loja do centro também vai ser os 2 andares só de material de construção também, para a gente ampliar a loja do centro também. Então, assim, a gente não pode parar, né? Tibério, aquele prédio ali da avenida ali vai ficar faculdade? Vocês têm outra ideia para ali? Não, ali tem um contrato com a Unopar, né? Os 2 primeiros andares e o último andar são salas comerciais, né? Quando vocês saíram de lá, eu fiquei olhando para vocês fazendo, eu disse que esses meninos são doidos, viu? Colocar o negócio... Quando a gente mudou? Quando mudou. Muita gente falou que a gente era louco. Eu digo que esses meninos são doidos. Mas a gente não tinha... A gente tem que pensar, tem que confiar, né? Primeiro na marca da gente, né? Todo mundo falou, o cara vai lá, vai sair da BR, vai para trás ali, vai ficar no bairro, vai ficar escondido. Só que a gente proporcionou uma coisa que a gente tem que pensar assim. Eu sempre falo nas minhas reuniões, meus treinamentos com meus vendedores, com meus funcionários, que não tem segredo, negócio de técnica de venda, de atendimento. Não tem segredo. Atender cliente é empatia. Conexão. Empatia. E empatia é você se colocar no lugar da pessoa. Ninguém gosta de chegar numa loja e você tá mexendo no celular e não olhar para ele. Sim. Ninguém gosta de chegar numa loja e você atender com a cara fechada, parece que tá fazendo um favor pro cliente em atender ele. Então, atenda, trate o cliente, trate qualquer pessoa, né? Trate seu funcionário como você gostaria. Se fosse você naquela situação procurando, como é que você gostaria de ser atendido? Faça só isso, não tem segredo. Então, faça o que você não quer para você não quer para os outros. Então, não tem segredo. Então, cliente, qual a dificuldade hoje de cliente em todo lugar? É espaço, é estacionamento, entendeu? Então, assim, o cliente quer comodidade. Então, o que adianta eu estar com a loja no lugar mais movimentado da cidade e não tem onde eu parar um carro? Isso mesmo. Eu vou ficar 2 horas rodando lá, eu só vou lá se eu não tiver opção. Isso mesmo. Né? Eu como cliente, penso assim. Eu ali, Imperatriz, por exemplo, ali, tem dias que eu vou lá e quero visitar a loja ali de amigos meus ali, na Dogival ali. Não consigo. Passo 5 vezes lá e desisto. Não, deixa, na outra viagem eu venho aqui e visito ele, porque eu não consigo parar. E é desse jeito. Muitas vezes você deixa de comprar. Então, porque não tem como parar. Eu acho que foi a decisão mais acertada que a gente tomou, né? E tá validado o negócio, né? E tá validado e estamos ampliando. E agora vai ter uma reforma fantástica lá. A gente vai fazer um lago lá no estacionamento, uma cascata. Então, tem um segmento agora de boutique também que a gente está entrando também. Lá dentro da Casa Sertaneja vai ter a Casa Sertaneja Premium, que é a parte de boutique. E sem falar na ampliação da loja. Então a gente está melhorando, que já é hoje a maior loja em área física do estado, né? Hoje nós somos a terceira maior loja do estado, a maior do interior do Maranhão. E olha que nós estamos aqui numa cidade de 100 mil habitantes, brigando com Imperatriz, que tem quase 300 aí, né? Com uma região também muito grande ali. E a Casa Sertaneja tem se destacado. Eu falo que Balsas aqui hoje é uma potência, cara. Balsas é um mercado já muito dinâmico e de muita oportunidade ainda, né? Então, assim... como eu falei, as empresas aqui já estão bem evoluídas, que a gente tem empresas aqui que não deixa a desejar a grande centro aí, e por isso mesmo a gente não pode cochilar. Qual é a tua leitura hoje para Balsas? A leitura hoje para futuro de Balsas aí? Balsas não tem volta. Balsas é daqui para frente, né? Então, nesse crescimento, dessa velocidade que está hoje aí, quantos anos tiveram hoje, você vê isso? Nessa velocidade que está aqui. Eu acho que tem muita... Apesar de a gente já ter muita área, já, por exemplo, de tempo de fazenda, tudo, tem muita área que já está agricultável, né? Então, assim... Mas o que pode acontecer, uma crise aí, às vezes até sai um agricultor, está em dificuldade, mas assim, aquela área não vai deixar de produzir. Sim. Né? Então vai chegar outro lá e vai produzir. Então, assim, o agricultor pode até quebrar, mas a agricultura em si, ela não quebra, né? Então sempre vai ter alguém no lugar ali para poder tomar frente. Então, assim... Eu acho aí que pelo menos aí para os próximos, falando baixo aí, para os próximos 10 anos aí... É o que eu falo. Nos próximos 10 anos aí vai ser nessa pegada. É isso aí. Porque a gente ainda tem muita carência, tem muita coisa para ser resolvida, tem muita obra para ser feita ainda, né? Tem muita deficiência ainda em muitas áreas. E quando a gente fala em deficiência de infraestrutura, a construção civil ela está entranhada em tudo, né? Então tudo depende da construção civil. Então, eu acho muito massa o negócio de vocês hoje, porque vocês estão... Para mim, hoje é o melhor negócio que eu tenho também, a construção. Hoje. É o melhor. E vocês estão numa base à frente ainda, porque vocês têm o produto com baixo custo. A dificuldade hoje, é aquilo que eu estou falando, a dificuldade hoje tudo é mão de obra, porque a demanda está grande, a oferta está pouca, então hoje você tem dificuldade em achar profissional, né? Então, porque tem uma carência, está tendo uma demanda muito alta aí.
E historicamente, imóvel, né? Sempre Sim. foi um negócio mais estável que Sim, existiu. sim. Então, se tu pegar historicamente, nunca... Eu desconheço uma pessoa que comprou um terreno há 10 anos atrás e que hoje o terreno está valendo menos que o que ele comprou, né? Então, assim... Eu comprei um terreno 3 anos atrás, se eu não me engano, foi 4 anos, meu Deus. Foi 3 anos. 3 anos atrás eu comprei um terreno de 600 mil. Eu enjeitei nele agora 2,5 milhões. É desse jeito. Eu desconheço alguém que tenha comprado... Na bolsa, tu investe ali 1 milhão ali, no outro dia tu pode estar com nada, Sim. né? Ou com 100 mil, com 50 mil. Eu desconheço alguém que tenha comprado um terreno aqui em Balsa há um ano atrás que esteja valendo menos, ou em 10 anos atrás, 15 anos atrás, nesse fato. Só que aí tem um E negócio diferente. Quando é na minha mão, na sua, o valor é outro. Mas aí também não compra, né? Também, né? Não, eu tô te falando sobre o valor. Sobre o valor. Não, Sobre essa subida de valor não tem jeito, cara. Assim, não tem jeito. muda Não assim, tem muda. O nome hoje. Especulação, né? O nome ele fortalece muito. Entendeu? Então, assim, e a gente às vezes tem dificuldade de comprar alguma coisa também. Né? Sim. Porque não pensa que a gente é rico, ele é pro Tibério, então é mais caro. Mas eu já coloquei um negócio, eu só compro abaixo do mercado. Aí o cara disse, isso é um preço top aqui. É o que eu falo. Você pode mas até tá pedir, qual é o preço? Porque pra ti eu vou te vender mais caro, tu não vai comprar também, pronto, tudo certo, a gente não faz negócio. Né? Hoje mesmo, o cara veio vender uma caminhonete pra mim aqui, aí eu digo, não, moço, quer saber da coisa? Vai embora, porque não vai dar negócio não. Não vai dar negócio não, é dois complicados, tu não quer vender, tu vai querer... não dá negócio, entendeu? Quando você quiser vender, dá negócio. E você não chegou aqui sendo besta, né? Então, claro. assim, então não vai ser, não vai dar negócio. Não vai. Pra dar negócio tem que ter um mais sabido ali do que o... A questão é o seguinte, eu sou um cara desapegado. Quem tá vendendo tem que realmente estar querendo vender sem se preocupar com quem é a pessoa. Isso. Não, eu quero vender, o valor de mercado é esse, quero vender, é esse. Mas se você for pensar, pra ti é um preço, pra ti é outro preço, não vai dar negócio. Não dá. Não vai dar negócio, entendeu? Não vai dar negócio. E outra coisa... Porque a gente sabe, né, o que é o mercado, quanto é que tá valendo, tudo que... Quando eu quero vender uma coisa, eu vendo abaixo do mercado. Quando é coisa pra me resolver, eu tenho que vender abaixo do mercado. Eu sou desse jeito. Só que é um abaixo do mercado que eu não esteja perdendo e que eu não esteja comprando outro acima do mercado. Exatamente. Então, o cara que ele vai me comprar, ele tem que entender que... Às vezes tu perde um pouquinho aqui porque tá ganhando no outro aqui, mais no outro aqui. Desvalorizar o meu e valorizar o do outro também, eu não faço. Tem que ter a compensação. Aí eu peguei, eu digo, não, rapaz, quer saber? Bora parar por aqui, porque não adianta, eu tô desvalorizando o meu, você quer valorizar o seu e o negócio não acontece assim. Isso é negócio, Tibério, hoje. Quando eu vejo que tem dois assim, fazendo negócio, eu não insisto muito não. Porque, é igual eu te falei, o negócio ele acontece... Por exemplo, eu sei que você é desse jeito também, que você é avião também. Eu fico sabendo por cima, assim, uns negócios que você faz, e aí eu sei que você não faz para perder. Você faz para ganhar. E realmente o mercado é isso. Quando você realmente tem uma estrutura, você não vai comprar para perder. Eu falo para você, hoje eu só compro se estiver abaixo do mercado. Então vende quem quiser vender. Exatamente. Eu não vou pro risco mais. Eu já arrisquei muito negócio de comprar. Não vou comprar aqui que eu vou ganhar lá na frente. Eu tenho que comprar ganhando logo. Se eu não ganhar logo, eu já estou garantindo o negócio. Exatamente. Entendeu? É desse jeito. Mas assim, historicamente, o negócio imobiliário ele é bom, né? O negócio mais seguro, né? E não para, né? Dizer que é 100% no Brasil, a gente não pode dizer que nada. Mas assim, hoje sempre foi e acho que vai continuar sempre sendo o investimento mais seguro, o imóvel, né? E não para, né? E não para, né? Diminui, mas não para. Né? Às vezes está altos e baixos, mas parar não para. Eu estava agora lá em Fortaleza e eu estava lá conversando com o pessoal. A rentabilidade lá em Fortaleza é 30%. E em Balsas aqui é fantástico o negócio. Lá é 30 só. Pode espremer 35. Tem uns que falam ainda 40 ainda. Todo lugar eu ando. Não é igual aqui em Balsas. Viu? Balsas, se você for espremer tudinho para tirar, que tem que tirar, chega nos seus 90%, 95% aí. Chega mesmo. E o outro investimento muito bom, que eu estou lhe falando, energia solar. Energia solar, você fizer pegar 1 milhão aqui, você jogar na poupança aí, qualquer investimento aí, se der tudo certo aí, você vai ter 1% ali, 10 mil ali, um investimento muito bom ali. Energia solar é de 4 a 5% ali de retorno ali pra você. É incrível. O que falta hoje para vocês fazerem uma usina hoje, de vocês? Não, na verdade, é assim, o que pode ser feito hoje, pela legislação, assim, que ainda permite assim, eu montar mini usinas, né? Aí assim, eu montando uma mini usina, o que é viável, usina de até 10 mil kW aí, então você pega e pode... Tu tem uma conta de energia ali, tu posso transferir pro meu CPF ali e eu te fornecer, sim, entendeu? Sim. Então assim,
Agora já usinas maiores já é complicado, tem uma série de limitações na legislação também, não é tão simples assim. Né? Então, assim, o que a gente está focado mesmo hoje no negócio, a gente está pensando em montar essas mini usinas aqui para fornecer para aqueles clientes que não querem adquirir o sistema, né? E a gente está muito satisfeito também com o resultado que a gente está tendo enfim, do crescimento da energia solar em si. Né? Que a gente está não só em Balsas, mas agora também na região de Barra do Corda. A gente agora tem montado sistema aqui em fazendas aqui de 1 mega, né? Então, assim, investimentos de altíssimos aí de energia solar. Então, assim, é uma coisa que veio para ficar, é uma realidade hoje. Você já pensou na ideia, assim, por exemplo, de montar essa usina para o cliente, no cliente, e você vender para ele a energia para ele? Mas aí está no imóvel dele, né? Sim. Então, assim, porque o custo para tu montar um sistema desse depois tu desmontar é muito alto. Entendi. Entendeu? Então, assim, aí é mais difícil, porque você tá... faz sentido, sim. Entendeu? Então, assim, se o cara amanhã não quiser te pagar, se tu tiver que desmontar esse sistema todo, tirar de lá, então é melhor tu colocar numa área tua. Entendeu? Então é mais fácil tu colocar mesmo na tua área e aí fornece para ele. Tibério, qual que é o negócio hoje que você não tá dentro hoje, que para você hoje, você quer entrar ou você pensa em entrar aí, qual que seria? Não, hoje o que a gente pensa mesmo é expandir nessa parte mesmo de lojas, né? A gente tem projetos, a gente quer mais uma loja aqui em Balsas, né? Tem outras cidades aqui também que a gente está no radar também já olhando. E nessa parte também de empreendimentos de moradia mesmo, imobiliários, são casas, kitnets. Vocês pensam fazer para alugar ou para vender? Para alugar. Para alugar. A gente está fazendo para alugar. Para alugar. E agora o Júnior, por exemplo, está fazendo agora um loft, agora que aí vai ser unidades para vender e para alugar, é mista. Eu já estou fazendo as minhas no Prime Rio, lá nos condomínios, só para alugar. Né? Então, o prédio da clínica lá também vai ter para locação também. Então, assim, o foco hoje mais é aluguel, entendeu? Mas, assim, a gente faz com foco em aluguel, mas às vezes aparece a oportunidade e a gente vende. O Júnior vendeu a casa dele, que estava fazendo para ele morar, apareceu um comprador, vendeu a casa. Não tem jeito, entendeu? né, Então, cara? assim, às vezes acontece comigo também, estou fazendo uma casa ali, o cara, não, eu quero só para comprar. Não, então vendo, se a gente chegar no preço, eu vendo. Mas, assim, eu faço mais com foco em aluguel. Mas a gente acaba vendendo, né? Eu não gosto do aluguel, cara. Entendeu? Se tu for ver em termos de retorno, se tu pegar o dinheiro hoje, botar na aplicação, você tem mais retorno, né? Sim. O problema é a segurança, porque hoje o juro tá alto, né? Mas sabe daqui a 2 anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos, vai que muda, despenca, então aí inverte um pouco, aí o aluguel já fica melhor então, mas hoje assim, em termos de demanda hoje, tá melhor para alugar do que para vender. Não estou falando em retorno, estou falando em demanda. Hoje é mais fácil tu alugar uma casa do que vender. Hoje tem muita demanda para aluguel, mas para vender tá difícil por conta das taxas e da limitação de crédito. Tá muito difícil você conseguir crédito hoje. Então, aquele público que está esperando ali o financiamento ali, tá amarrando, né? Tá demorando, tá saindo. Então, a gente acaba impactando no nosso negócio também. E eu vejo muitas pessoas que estão por aí, eu vejo hoje no mercado, que por causa dessa taxa de juros também, resolveram fazer o negócio de qualquer jeito e estão aí na dificuldade para receber. Uhum. Exatamente. Tem muitos aí. Tem. Porque não aguenta, né? O caixa foi lá e não aguentou e aí teve que fazer o negócio de qualquer jeito. Fugiu do orçamento ali. Muitas vezes o mercado ele esquenta, mas na hora que esfria, se você não estiver preparado, e aí, meu irmão, a pancada ela vem. Vem. Não, aí, você tem que... É aquilo que eu falei, a gente sempre está correndo risco, né? Principalmente no país que a gente vive, não tem nada seguro. Mas assim, você tem que calcular esses riscos, né? Tem que ter um plano B ali. Qual é a média de casas hoje? Eu não faço um negócio aqui se eu não já tiver aqui. Não, se tudo der errado aqui, eu tenho aqui onde segurar essa pancada aqui. Então, assim, tem que fazer esse risco calculado, né? Às vezes você perde dinheiro, né? Às vezes você faz um negócio que você esperava um retorno, não tem, mas você estava calculado. Eu tenho de onde tirar para cobrir aquilo ali, não vou deixar ninguém na mão, né? Então, assim, essas casas que vocês fazem hoje, não, porque tem contratos que vocês pegam para fazer a casa, né? Certo? Não. Vocês não pegam? Não pegam. Já pegamos, já fizemos isso aí. Hoje a gente tem então, assim, a gente tem a construtora, a gente até faz, assim, uma obra fechada já. Agora, a gente está fazendo clínica lá em Santo Inês, né? O Júnior, a Nordeste está fazendo a clínica lá em Santo Inês, que é do mesmo grupo aqui da Medical Balsas aqui, né? Sim. A Medical Santo Inês está fazendo um hospital lá, então a gente tá fazendo lá.
Aí sim, essas obras fechadas. Mas aqui em Balsas, a gente fazia antes. Pegava contrato e já fazia a casa pro cliente lá. A gente não tá mais fazendo. A gente tá fazendo. Por quê, A Júnior? gente fica pronta, aí a gente vende ou aluga. Por que é que vocês não fazem mais Porque dessa forma? senão você não. As experiências assim, é mais complicado. Por exemplo, até para aluguel, por exemplo, antigamente eu estava construindo a casa, a corretora já queria fazer o contrato de aluguel com o cliente. Aí fazia o contrato ali antes de terminar. Porque não, essa casa vai ser minha. Aí fazia já um pré-contrato ali. Cara, tu não consegue terminar a casa. Porque todo dia o cliente tá lá querendo mudar uma coisa, mudar outra, mudar aquilo, Entendi. entendeu? Então acaba Isso é que experiência já. aí você não consegue terminar, entendeu? Modifica isso, não, isso aqui não dá, eu quero assim, eu quero assim. Então o que a gente faz? Faz, entrega, pronto. O cliente vai lá, olha, desse jeito. Se você quiser mudar ela todinha, você muda. Por exemplo, Mas, assim, a casa tá fazendo lá, você tá com a casa na mão. A corretora quer ir lá, e aí, já quero reservar essa casa. Eu digo, não faço contrato enquanto ela não tiver 100% concluída. Aí quando ela tiver 100% concluída, eu dou preferência pro seu cliente. Ele vai lá, olha, Entendi. aí ele fecha. Mas porque senão você não consegue administrar. Isso é bom. Toda hora o cliente quer mudar uma coisa, quer mudar outra, entendeu? Então, assim, estando pronta, gostou? É desse jeito. Não gostou do piso, quer trocar o piso, troque. Mas Você aqui, troca. eu tô entregando desse jeito aqui, entendeu? Então, assim, é a opção. Aí já tem gente que gosta desse tipo de Você negócio. tá falando pra mim aqui, eu tô pegando uma experiência, né? É ruim, não é, mas tem esses contratempos, né? Então, assim, pra gente hoje eu aprendi, pro meu caso, como eu não tenho como estar todo o tempo lá, porque eu tenho que estar dentro do meu negócio, então eu tenho outras pessoas que tocam isso aí. Então, assim, fica muito complicado pra mim, né? Agora, quem que trabalha só com isso, mais com isso, que tá lá, beleza. Agora, mas pra mim não dá. Pra mim, se você eu que tá optei fazendo, dessa forma. por exemplo, você na parte da construtora aí é maior do que eu. Então eu construo uma casa, 2 casas aí, certo? E aí, com você não tá dando certo, você acha que eu vou fazer? Se você que é maior não tá dando certo? Tem isso. É impossível, não, mas assim, vai ter uns atrasos, vai ter esses contratempos. Tem essas. Às vezes, às vezes também vai fazer na planta ali, o cliente passa o projeto, vai executar também, aí depois, não, isso aqui não era assim, no projeto não era assado. Então, estando pronta, olha Acabou. lá a casa, Olha lá, gostou? Papapá, entendeu? Paga, acabou. Exatamente. E já era. Aí pronto. Aí se quiser mudar, desfazer ela todinha, trocar o revestimento todinho, a cor da parede. Quebra o que você quiser. Fica à vontade. Mas senão o cara quer tirar uma parede de um lugar. Não, esse banheiro não podia ser assim, essa porta não podia ser não sei o quê. Então tem isso. Sempre o cliente, porque ele já se sente o dono da casa já, né? E mesmo que seja de aluguel, né? O cara vai lá, não, mas é porque tem um filho, aí eu queria que essa porta fosse desse lado, esse quarto aqui, desmancha aqui. Aí você não termina nunca. Entendeu? Rapaz, mas é vivendo e aprendendo, viu? Entendeu? Tem esses contratempos. E, Júnior, essas casas de drywall hoje, o que você diz? A gente já faz, inclusive meu pai fez uma lá no Prime Rio, já nesse modelo, né? E é uma tecnologia que está vindo eu acho que vai crescer muito e vai ficar, né? Desvantagens é que geralmente você tem que desembolsar logo praticamente o valor da casa toda ali, essas construção limpa, o material semelhante a drywall que entrega a casa pronta, né? Você desembolsa logo boa parte do dinheiro que você teoricamente ia fazer em meses, né? Na construção normal você vai levar, talvez você vai gastar mais tempo ali, mas você vai fazendo com pouco dinheiro no mês ali. Sim. E quando você vai fazendo esse sistema, você tem que praticamente pagar logo a casa à vista para depois ela ficar pronta, né? Então mais assim, mas já estão usando, já tem é uma tendência. Qual é a vantagem? É uma coisa, principalmente o tempo, né? Para nós aqui, porque ainda tem pouca oferta ainda de mão de obra ainda especializada nisso, então a dificuldade, acho que por isso que não está crescendo tanto ainda. Mas a maior vantagem que eu vejo é o tempo. Assim como você fazer hoje uma obra com pré-moldado, com blocos, o grande benefício, além de ser se fala ecologicamente mais correto, mas assim, o grande benefício para o construtor em si ali é o tempo. Ele vai fazer uma obra muito mais rápido, né? Quanto tempo Agora tem gente que ainda tem receio, como é uma coisa nova, será que isso é resistente, né? Tem aquelas dúvidas, mas nos Estados Unidos é o que se usa. Então, os hotéis aí hoje, os hotéis, né? Entendeu? Hoje, né? Então, assim, parede de fechamento, isso aí já é feito, né? Então, assim, nas obras nossas também, as divisões, onde não é... Até hoje pode ser feito, eu já tenho os próprios para área molhada também, não tem mais problema, não. Mas, assim, pelo menos as paredes principais, você faz com drywall porque é mais leve, né? Então, assim, o peso que vai ficar em cima das lajes é menor, então tudo... Vocês já usam hoje? Já usamos muito, né? Então, e até no Prime
Rio, meu pai fez uma já naquela casa com o sistema todo de EPS, que eles chamam, né? Que é como se fosse um drywall, isopor e tal, entendeu? Fica bem, o clima dentro da casa é outro, né? Condição limpa, então tem todo o isolamento térmico, acústico, Rapaz, mas né? que massa, Entendeu? cara. Fica leve, né? A casa leve. Então, assim, é uma coisa nova, mas assim como a energia solar, né? Que todo mundo tinha receio, agora está começando a popularizar, está começando a usar. Então, hoje você tem sistema de 3 milhões, de 20 mil de sistema solar. A mesma coisa, o drywall, divisórias, hoje você faz tudo drywall, paredes, né? E hoje já se faz a casa toda, se você quiser, né? Então já tem gente fazendo Júnior, essa parte de fora, externo, com o drywall também, qual é o material que usa? O drywall ou vai bem impermeabilizante? Não, é um drywall também, Próprio. né? Próprio. Próprio para área molhada, que você pode usar até em banheiro, se você quiser. Vai mudar essa estrutura da administração todinha para lá também? Parte financeira, tudo? Vai ficar só... Não. Fica tudo na matriz. Lá o que vai é o pessoal mesmo de expedição, né? Então lá é a parte de carregamento de carro, pessoal ali que vai... Só puxar. Assim, o pessoal que vai... Pode puxar, de logística... Só puxar assim. Aqui deu? Tá ok? Tá. Então o pessoal de logística ali, né? Muito mais fácil. O cliente também que vai retirar a mercadoria também, a preocupação que a gente está tendo, o nosso grande diferencial hoje é que o cliente vai ali na loja ali e ele já retira o produto dele na hora, né? Ele não tem que sair de lá para um CD para buscar mercadoria. Então é uma preocupação que a gente está tendo. Então, Como é que vocês vão fazer isso aí? O que vai ter? Então assim, o que a gente vai fazer? O que vai ter no CD que não vai ter na loja? Piso. Piso, 100%, se o cliente quiser retirar na hora, ele vai ter que pegar no CD. Ou a gente vai entregar, né? Mas se ele quiser, de qualquer forma, o piso vai sair do CD. A gente não vai conseguir manter o piso na loja. Mas de resto, todos os itens, mesmo que tenha no CD, vai ter na loja também. Porque aquele cliente que está comprando uma tinta, está comprando um material elétrico... No CD vai vender lá direto também, não? Não. Não vai. Lá é só para você retirar. Retirando lá até algum benefício para o cliente? Retirar lá no CD? Não tem. Não tem diferença nada. Não. O problema é que nós estamos usando o espaço que era do CD hoje lá na matriz, vai virar loja, né? Então, mas como a gente trabalha com um sistema de atacarejo, que é essa prateleira alta, então em baixa exposição, em cima a gente já tem um estoque. Então essa miudez a gente consegue ter para atender o cliente lá na loja lá. Então tu está comprando cabo flexível, tinta, material elétrico, pode levar na hora. Sempre vai ter, mesmo que tenha no CD, mas tem lá na loja para aquele cliente que quer levar na hora. Se for para entrega, vai sair do CD. Né? Mas o cliente que quer levar na hora vai ter ali. Agora piso, a gente vai direcionar tudo pro CD, para transferir todo o estoque de piso para lá. E Júnior, tem um negócio muito massa de vocês, inclusive a gente comentou sobre isso, que é a questão do call de vendas, né? Isso, o nosso televendas. Era um grande gargalo nosso, né? A gente tem, então assim, a gente tem um sistema hoje de televendas, uma equipe de televendas, a gente fez um trabalho que é referência hoje para grandes empresas que estão visitando a gente, conhecendo nosso sistema de televendas. Quantos por cento da venda hoje o televenda faz? O televendas hoje já representa aí em torno de... O televendas em si, eu não falo daquele cliente que manda o contato direto para o vendedor, que é até maior. Mas o televendas em si, hoje já quase 10% do faturamento da loja sai do televendas. Rapaz, já é um grande volume, entendeu? Já. Isso há 2 anos atrás, quando a gente começou o processo, não representava nem 1%. Né? Então a gente fez toda uma melhoria. Hoje a gente monitora o tempo de resposta, o tempo que o cliente demora para ser atendido. Isso daí não é o que o cliente entra em contato direto com o vendedor. Não, por exemplo, eu peço direto pro vendedor. Tu tem um vendedor que está atendendo a loja, tu já pede direto pro teu vendedor lá. Não, isso aí não é contabilizado aqui. Isso aí nem é medido. Isso aí entra como venda da loja. Essa daí chega a ser até maior, talvez. Porque tem grandes orçamentos de empresas, cotações, que às vezes o comprador está lá na fazenda e está mandando no WhatsApp do vendedor e ele fecha sem o cliente nem pisar o pé na loja também. Sim. Mas não entra para essa contagem, né? Não entra para esse indicador. Isso aí, o televendas que a gente fala é aquele cliente que entrou no site da loja e aí gostou de um produto, clicou lá no botãozinho do WhatsApp, foi redirecionado, ou então aquele cliente que realmente entrou em contato com a loja pelo telefone ali ou pelo WhatsApp, sem ser direto para o vendedor. Então ele vai cair em qualquer um do televendas. É aquele cliente que geralmente é cliente de primeira compra, né? Que está comprando pela primeira vez na loja. Por que você foi para essa parte do digital hoje? Porque a gente é aquilo, a gente tem que estar antenado. Hoje a internet é uma realidade e é um grande concorrente nosso. Hoje nós somos concorrente de Mercado Livre, de Americanas. Então assim, isso aí, e não tem mais faixa etária. Eu tenho pessoas do meu ciclo ali, que eu sei, minha sogra, enfim,
que não sai do Mercado Livre ali, olhando produto e tal. E cliente que chega lá na loja com o celular aberto. No Mercado Livre aqui e tal. Então, assim, é um concorrente nosso. É um concorrente. Então, a gente não pode ficar fora, né? Sim. E a gente sabe que, inclusive, a gente está dentro do Mercado Livre também. Vendendo também, né? Então, a gente está lá como marketplace também, né? Porque a gente não pode ficar fora. Então, a gente, é o nosso papel como gestor é estar antenado do que está acontecendo no mundo. Senão, daqui a pouco, a gente está fora do circuito. Então, cada vez mais, e o que eu estou falando, essa geração que mudou, está mudando o perfil, essa geração nova, que ela é mais digital. Então, surgiu profissões como influencers, que não existia antes. Então, assim, tem grandes influências. Pessoas que não querem mais sair de casa, que só querem comprar pelo WhatsApp. Tem gente que não gosta de ir em loja. Tem gente que não gosta. Então, perfil, né? É o perfil. Então, você tem que estar preparado para não deixar esse cliente, para ser atrativo para esse cliente também. Se ele não gosta, que ele tenha um bom atendimento no WhatsApp, no Instagram, seja lá onde for, ou no site, né? Então, assim, a gente tem que estar antenado para não perder, porque já é uma grande parcela da população hoje que compra sem sair de casa. E eu acho muito massa isso, eu te falei, aqui em Balsa não tem... eu te falei do pessoal da Excalibur, né? Que tem um call de venda também, é da Excalibur. Eu até perguntei se era ele que tinha. Sim, eu já comprei também da Excalibur também já? pelo WhatsApp. E aí ele também, que me falou dessa operação sua, e assim, cara, muito massa, porque em Balsa aqui não tem essa realidade assim, né? Dessa parte de call de vendas. E a gente conversou um pouco sobre isso, eu também entendi que havia outra forma de fazer também, que não precisava do call de vendas. Olha só, o que a gente fez? Eu vi a operação da âncora, que eu te falei, certo? Quando chegou aqui, eu pensei, tem que botar 50 pessoas aqui dentro pra gente vender hoje. Eu precisava de 50 pessoas hoje. E aí eu pensei, como é que eu vou botar 50 pessoas aqui para vender? Preciso treinar essas pessoas, porque não tem disponível no mercado 50 pessoas assim para você chegar e contratar. Então precisava de treinamento. O que a gente fez? A gente foi direto e reto para dentro do digital. Então hoje nós temos uma operação também, que é uma proteção, que é a Fortivia. Essa é uma empresa nossa hoje, é um negócio meu hoje também. Se eu for te falar sobre negócio hoje meu, eu te falo isso aqui como 70% do meu tempo hoje, Fortivia. O que eu fiz na Fortivia? Link de indicação. Então, por exemplo, você hoje, você pode fazer parte da proteção veicular. Você tem carro, não tem? Sim. Certo? Você pode participar hoje e estar assegurado pela nossa proteção veicular. Você também pode ganhar dinheiro com isso. Como? Você indicando. Você indicou um amigo seu, você ganha também 50% da adesão. Se você pegar um cara, amigo seu, que tem um caminhão, e esse cara vir com o caminhão dele para dentro da proteção, uma adesão dele vai custar R$2.000. Você tem R$1.000 no bolso. Então é um negócio que está vendendo muito. E o que a gente fez? As influências estão tudo fazendo isso aí. Até no final desse próximo mês, nós vamos ter uma base de 15 milhões de seguidores totalmente recebendo informação da Fortivia, todos os dias. Então é muita coisa. Isso é o digital, o poder do digital hoje. Não tem volta. Não volta mais. Não tem volta. Cada vez o que... E isso desde que a internet começou até hoje, é sempre uma linha contínua de crescimento. E você sabe quanto eu botei no bolso? Então esse crescimento aí tá... cada vez que cresce aqui, está tirando de uma do físico, né? Então, a migração ali, o povo está indo para o digital, cada vez vai ser essa fatia dessa pizza aí vai ser maior. Aí, se você estiver fora disso aí, você vai começar a estagnar. 50 pessoas, eu estou botando quase R$100.000 hoje de salário no bolso. Então, era para me tirar esse dinheiro do bolso hoje com pessoas aqui. Então, eu estou colocando esse dinheiro no bolso, fazendo a mesma operação minha, né? Então, isso aí é fantástico hoje. Então, muitas vezes você fica com uma restrição e não vai buscar informação. Hoje, o digital é uma alavanca gigantesca hoje no negócio de qualquer um. Você está começando aí, você fala assim 10%, mas se eu for procurar para você daqui um ano, tiveram como é que está lá a operação do teu call de vendas? Você vai me falar em 30%, 40%, porque é muito rápido o negócio. Vai ser cada vez maior essa fatia. Então, cada tempo que vai passando, vai aumentando com mais disruptura o tempo. E a gente tem que aproveitar esses grandes marketplaces, a gente está em todos aí, Mercado Livre, Magalu, então assim, a gente não pode ficar de fora. Sim. Né? Então a gente tem que dividir o bolo ali, tem que estar todo mundo... E outra coisa, tem espaço para todo mundo. E sempre antenado, né? E as tendências, né? O digital não tem volta e não tem mais idade. Você pega uma pessoa, uma criança e um idoso de 80 anos lá, no celular lá, olhando coisa na internet. Então assim, não tem volta. Hoje uma mídia...
você fazer um tráfego pago bem feito, ele dá muito mais retorno às vezes do que uma TV. Sim. Né? Você vai direto no seu público-alvo, você faz uma coisa direcionada e dá resultado. Sim. Né? E você atinge lá, porque todo mundo tá nessas plataformas. Como é o nome hoje. daquele cara da CIMED mesmo? É o João Adib. João Adib. É. Ele me falou um negócio fantástico, que a média de investimento hoje no marketing digital hoje das empresas são 7% hoje. Então são 7% do lucro hoje é investido todo em marketing digital. E ele faz 12%. Rapaz, é muita coisa. Ele é agressivo, Ele viu? tá em todas. Ele é agressivo, ele é agressivo. E eu tirei o chapéu para ele. E eu vou falar para você, são duas máquinas hoje dentro do mercado que eu me inspiro muito, chama-se Pablo e o João. Cara, é porque eles são um produto, hoje acabou. Não tem quem não tenha visto eles, né? Não tem quem não passe 2 dias você não vê um anúncio da CIMED no Instagram ou num site, alguma coisa. Esses dias foi engraçado, o barbeiro chegou para mim. Todo dia ele aparece para alguém, aparece para você no Instagram, né? Patrocinado, é normal. Esse dia o barbeiro chegou para mim e disse, bicho, eu tô abusado de olhar pra essa cara tua, bicho. Aí eu digo, rapaz, então tá funcionando. Tá funcionando, tá dando certo. Tá dando certo. Quando lembrar, vai lembrar de mim. Mas é muito massa hoje. Tibério, e é isso aí, cara. Esse Balsas tá aqui. Então, pra mim, hoje é uma honra te receber por aqui. O prazer é nosso, porque você também é um cara muito experiente também, é uma referência pra gente também, então essa é uma troca, né? Porque ninguém é dono da verdade, então assim, a gente tá sempre aprendendo. E eu já notei aqui que você me falou naquela hora. O mundo de hoje não é o mundo de amanhã, então o que eu sei hoje é pra amanhã já não serve, né? Então a gente tá sempre ligado, que tem de exemplos aí de grandes empresas que anoiteceram e não amanheceram, né? Porque um cochilo, né? Até saber a hora de sair do negócio, entrar no outro, enfim... tem a mão de Deus, tem tudo, mas tem a competência, tem o estudo e ficar ligado, né? E não ter vaidade, né? Não achar que é o dono da verdade, que às vezes não vai escutar um funcionário teu porque ele não tem... Não, quem eu mais escuto são meus vendedores, porque estão lá direto. Eu gosto de ficar ali embaixo, quando eu tenho um tempo ali, eu tô ali embaixo na loja ali, eu não gosto de ficar na sala. Se eu tô atendendo alguém na sala ali... Eu vejo você sempre por ali. Cara. Se eu tô atendendo, eu fico lá em cima para atender alguém. Mas na hora que eu termino, eu gosto de ficar lá embaixo ali com os vendedores, com os clientes. Porque é lá que eu escuto onde é que eu tô falhando, onde é que a gente tem que melhorar. E os vendedores também estão falando ali. E a gente não entra aqui e sai aqui, não. Às vezes a gente tem uma dificuldadezinha porque o material humano, às vezes, demora para responder, demora para dar o retorno ali, para entrar no ritmo ali. Mas a gente tá sempre tentando... E melhorando, e essa parte de escutar, de comunicação, de relacionamento lá, o nosso ambiente é fantástico, assim, para trabalhar. Eu acho que é um dos grandes segredos da Casa Sertaneja hoje, é que às vezes a pessoa nem acredita, assim, não, aqui é assim, como é que é, aqui, lá em Barra do Corda mesmo, agora que a gente implantou a loja lá, aí chamei os vendedores, olha, agora é como diz o Ciro Bottini, é vender, ele fala compre, ele é vender e vender, o investimento foi feito, vocês estão com... uma loja fantástica, uma estrutura que não tem igual na região, com produto, com tudo. Agora vamos brigar para os clientes para venda. Qualquer coisa, me ligue, me mande mensagem. Os vendedores, pode te mandar. Os novatos lá não me conheciam, né? A gente trouxe uma equipe, botou uma equipe nova lá. Tá aqui meu WhatsApp, é 24 horas que chega mensagem. Não tem nada mais importante do que a gente resolver o problema de um cliente na hora que ele está precisando. Então, às vezes o vendedor tá lá, às vezes a coisa foge da alçada do gerente, o vendedor me manda mensagem e já resolve, porque o cliente tá ali na hora, ele quer resolver na hora, ele não quer depois, então aquele problema tem que ser resolvido na hora. E se eu não dou atenção na hora, depois, quando eu for responder depois, pode ser tarde. Então é uma coisa que a gente tá muito ligado, e eu falo para eles, quem não gosta de pessoas, de gente, não tem que mexer com comércio. Pessoa compra de pessoas. Tem que mexer, não sei nem que ramo que tem que dá para mexer, mas seja no órgão público ou no órgão privado. Você gosta de vender? Demais. Ave Maria. Ave Maria. É bom demais. Não tem coisa melhor do que venda, né? E venda é tudo, né? Eu falo para meus vendedores, até eles, até o atendimento deles é uma venda, né? Eles vendem a pessoa deles, né? A imagem deles, é um marketing pessoal. É aquele cliente que volta na loja, não, eu voltei, e a gente gosta disso, não, eu voltei porque eu fui atendido por fulano aqui, fui bem atendido, quero comprar com ele de novo, né? Então, assim, é bom. Mas eu sempre falo, isso aí não pode ser uma particularidade de um vendedor, tem que ser um padrão Casa Sertaneja de atendimento. Então, independente do vendedor, o cliente tem que ter o mesmo padrão de atendimento, tem que ter a mesma acolhida e tem que ter vontade de voltar. Então, a gente fica muito satisfeito com isso. É isso aí. Esses dias teve um senhor, ele tinha uns 70 anos, e ele falou um negócio interessante para mim. Ele falou assim, cara, eu vou resumir para você aqui. Eu perguntei para ele qual que era a cultura e tal. Ele disse, eu vou resumir aqui para você.
Então, os valores da minha empresa é o seguinte: honrar as pessoas e honrar minha família. E aqui a gente tem uma missão. Qual que é? Lucro. Não quero saber de mais de baboseira aqui. Nós precisamos de lucro nessa empresa. E é o lucro que sustenta que paga e dá salários, qualidade de vida para todo mundo aqui. Acabou. Não tem blá blá blá. Tudo se resume a isso mesmo. É lucro. Só que para chegar nesse processo, né? Então você tem que valorizar as pessoas, tem que ter Isso. respeito pelas pessoas, tem que jogar limpo, né? Verdade. Então é a verdade mesmo que não seja a melhor coisa ali, mas tem que ser transparente, tem que ser confiável, né? Então isso é uma... E eu sempre digo, Robson, não... tem gente que fala assim, não, é porque o cara é sortudo. Cara, tem um caminho, né? Tem um caminho. Então você seguindo os seus valores, fazendo a coisa como tem que ser feito, às vezes o resultado ele demora um pouquinho para aparecer, mas ele vem, né? Então faça a coisa certa, faça do jeito que tem que ser feito, se coloque no lugar do outro, né? E aí o resultado ele coincide, assim, com um passe de mágica ele vem e acontece, né? Então tem um livro que se chama A Boa Sorte. Então, ele fala muito sobre a sorte e a boa sorte. Então a boa sorte é aquela que você faz ela. Você vai lá e faz a sua sorte. A sorte vem. A sorte acontece, acabou. Aparece. Não tem segredo, não. Tibério, tá aí. Tibério, hoje eu falo assim pra você hoje, que as coisas acontecem de forma simples, mas pra quem tá dentro do jogo. Eu sei que hoje você escolhe negócio que você quer mexer. Eu sei que você também escolhe com pessoas também que você quer mexer, né? Com qualquer uma. Mas tudo isso vem com um processo, com tempo, com experiência que você tem ela hoje. Então essa experiência aí não está disponível para qualquer um. Eu falo que sempre essa faculdade aí não é para qualquer um, certo? Porque isso daí não está disponível aí dentro de salas de aula. É muito tempo hoje de vivência mesmo, de vida, certo? E parabéns por isso tudo, parabéns pelos resultados. De erros, de aprendizados e, enfim, de evolução. Seus resultados, né? De evolução. A gente erra muito, mas a gente está o tempo todo buscando melhorar, né? E... Parabéns pelo teu pai, né? Por ter toda essa visão, né? Meu pai e minha mãe são meus ídolos, né? Meu pai e minha mãe. Parabéns por eles, né? Por eles, né? Os dois, né? Por ter essa visão. Como ídolo mesmo, porque é fora da curva. Meu pai é um cara fora da curva, assim. Então, assim, te colocar lá dentro da Potiguar. Me colocou e assim... E ele foi o louco, né? Que largou tudo para vir para Balsas e mudou a vida dele, né? E mudou a nossa vida, né? Então, assim, a gente tinha um caminho, se seguisse o fluxo normal, se ele fosse um cara acomodado, então, provavelmente a gente estaria lá em São Luís, trabalhando alguma coisa. E assim, lógico também, mas provavelmente a gente não teria chegado onde a gente chegou, né? Então, assim, foi um cara meio coragem ao extremo, né? Sim. Para não dizer louco. Né? E que mudou a vida dele, né? Não se acomodou, mudou a vida dele, mudou a nossa vida, né? E aí sempre nos ensinou ali os valores que a gente não podia abrir mão, né? Então meu pai sempre foi um cara muito... Nunca vi meu pai atrasando com a maior preocupação. Eu lembro desde o início lá, era a preocupação com as contas que tinha para pagar, para não deixar, nunca deixou um fornecedor na mão, nunca deixou de pagar uma conta dele. Então assim, são valores que foi passando de pai para filho, né? E é uma coisa hoje que eu me preocupo, né? E que a gente assumiu, inclusive na pandemia, né? Foi o período mais crítico no início ali para todo mundo, era o fim do mundo, né? Então a primeira coisa que o pessoal me ligava e dizia, olha, eu lembro, dia 20 de março de 2020 foi decretado o lockdown no Maranhão, dia 21 de março, foi um sábado. O Flávio Dino foi pra televisão, a partir de segunda-feira o comércio fechado, tudo fechado. Então aquilo ali foi o fim, e sem previsão de voltar, né? Então ali foi o fim do mundo. E eu recebi várias ligações. Então, olha, vamos manter os funcionários, vamos tentar renegociar a conta com o fornecedor, tá? Vamos por essa linha aí. E eu disse, não, infelizmente eu não vou por essa linha. Eu vou sentar agora aqui, vou ver o que eu tenho em caixa aqui, o que eu tô devendo meus fornecedores. Eu vou pagar todos os meus fornecedores aqui. Mas não vou negociar a conta com o fornecedor porque era mesmo que matar meu pai se meu pai soubesse que eu não conseguia honrar um compromisso. Ah, não, eu tenho uma conta para pagar aqui e não tá com dinheiro ali. Eu sei que eu tirava, matava meu pai de desgosto, né? Então eu digo, não, vamos priorizar as parcerias. O dinheiro que está na minha conta não é meu. Enquanto só é meu, só é meu. Do cliente não, do fornecedor. Só é meu o que sobrar. Se eu pagar todos os fornecedores, o que sobrar é meu. Mas o que está na conta, se a mercadoria já está aqui dentro, eu tenho que pagar meus fornecedores. Eu vou ficar com dinheiro em conta que não é meu, né? Então foi a postura que a gente fez. Então assim, a gente também teve um respaldo depois muito grande por parte das fábricas, porque a gente não negociou um título,
E graças a Deus o material de construção logo também, depois 3, 4 dias, entrou como essencial e começou a abrir ali devagarzinho. E depois acabou que deu aquele pico, né? Que a gente não esperava, né? Mas no início era o fim do mundo. Mas desde o início até lá a gente passou por esse momento que acho que foi o momento mais crítico da nossa história, né? Essa pandemia ali de início ali. Foi uma coisa que eu espero que a gente não viva isso novamente, né? Porque além de tudo, além da parte econômica, teve a parte de saúde, né? De várias pessoas aí que foram embora aí por conta dessa doença, do Covid. Pessoas jovens aqui em Balsas, grandes amigos aqui que a gente tinha aqui, jovens que foram. Então, um cenário realmente absurdo aí, que isso foge de tudo que você espera, né? Hoje você já fica, né? Qualquer coisinha que está acontecendo aí de doença, você já fica ligado. Será que pode ser uma pandemia de novo, né? Mas antigamente a gente nunca esperou viver isso, né? Não tinha cenário para isso, principalmente aqui no Brasil, né? Tibério, o que assim, espichando mais um pouquinho, o que com todo esse problema acontecendo, da pandemia, e o que você olhou e por onde você olhou e o que internamente não deixou você parar? Que você pensou assim, cara, eu não vou fazer desse jeito aqui e vou por essa linha. Parar em que sentido? Por que você não parou? Todo mundo falou de parar, de renegociar, de tudo. Por onde é que você olhou? O que internamente, dentro de você, falou assim, cara, eu não vou parar, não vou fazer isso e vou por essa linha? Aonde você se amarrou? Cara, qual foi a tua segurança? Primeiro porque assim, a gente faz uma coisa, é aquilo que eu te falei, a gente trabalha sempre, aprendeu com meu pai a trabalhar com responsabilidade. Se a gente fosse, e às vezes a gente até é um pouco menos arrojado do que muita gente, porque se a gente fosse mais corajoso e tivesse coragem de entrar em banco, e a gente tava voando aí, mas a gente faz as coisas com o pé no chão, a gente tem um crescimento sustentável. Né? Então a gente se preocupa muito com caixa. É aquilo que eu te falei, a gente não faz um negócio aqui se eu já não tiver um plano B aqui para poder honrar esse negócio. Sim. Então o cliente que fizer um negócio com qualquer um, eu falo por mim, falo pelo meu irmão, pela minha irmã e pelo meu pai e pela minha mãe, que a gente tem os mesmos valores. Tá? Se fizer, pode ser o negócio que for. Pode saber que a gente já tem a gente pede às vezes um negocia ali um prazo, uma coisa, mas a gente já tem aquele capital ali para disponibilizar aquilo ali. Então é isso que a gente faz. Então o que aconteceu com pessoas tem gente que não, vou pegar esse capital, vou ficar bancando salário de funcionários. Tem gente que nem tinha capital e tinha uns que tinham algum pouco que preferiu priorizar ficar mantendo os funcionários. Sabe o que eu fiz? Vou te falar aqui. No dia 20, na hora que fechou, eu sentei com o Júnior, reunião ali, fizemos uma reunião, disse assim, cara, é o seguinte, a loja está fechada, não tem mais loja. Então nós vamos pagar o seguinte, vamos chamar agora, selecionar aqui 40 funcionários agora, vou demitir agora 40 funcionários, né? E vamos esperar essa semana que vem. Se for permanecer, se a gente vê que vai permanecer por um mês, que não tem previsão de terminar, a gente vai demitir o resto, né? A gente vai pagar os fornecedores, demitir os funcionários, mas eu não posso ficar com custo de folha de pagamento com a loja sem faturar, porque aí em 2, 3 meses eu me arrebento, né? Eu pago um mês, pago 2, mas aí se eu começar a ficar pagando folha sem ter receita, não vai ter para os fornecedores. Então eu não posso ficar devendo ninguém. Eu tenho que pagar os fornecedores e tenho que deixar meus funcionários também garantidos. Robson, eu botei na sala, na reunião lá, 40 funcionários. Choramos nesse dia lá. Chorei com eles lá na sala. Digo, gente, é o seguinte, estou garantindo aqui para que ninguém tenha prejuízo aqui. Então, vou demitir vocês hoje. Vocês vão receber seguro-desemprego, vocês vão receber a indenização, vão receber tudo. Por quê? Porque nossa loja está fechada. A gente não sabe se vai voltar, quando vai voltar. É um cenário de fim do mundo, de guerra. Esperamos que a loja volte logo e a gente, com fé em Deus, recontrata todo mundo. Mas assim, vamos garantir, eu estou tirando vocês agora. Quando for daqui a 3, 4 dias, se não tiver perspectiva, a gente vai demitir mais 40 e depois vai demitir o restante. Tá? E todo mundo vai receber seus direitos e ninguém vai ficar no prejuízo. E vocês vão ter 5 meses de seguro-desemprego aí. Então, assim, você tem uma estabilidade durante 5 meses. Eu não tenho essa estabilidade. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu não quero ficar devendo ninguém. Né? Esse é um valor que a gente não abre mão. Né? Então, assim, a gente até chorou, porque tinha gente de 10 anos de casa lá e tudo. Mas vai dar certo. Demitir. Entendeu? Inclusive aqui de cabeça aqui, o Adão, que é vendedor lá da loja do centro, que está lá trabalhando lá com a gente de novo, o Ronaldo, uma série de... Deixa eu te falar, resumindo o ciclo. Desses 40, nós só demitimos esses 40, porque antes da quarta-feira, eu falei com o Simplício Araújo, que na época era o secretário de Indústria e Comércio, e o Simplício
E a gente sempre, desde sábado ali, já no diálogo ali, então, estamos lutando aqui para botar o material de construção como essencial, porque é essencial o material de construção. Isso é uma informação boa. E aí, quando foi na terça-feira, já saiu o decreto do governador liberando as empresas de material de construção a abrir como empresa emergencial. Aquele negócio, quadro reduzido, Sim. aquela coisa toda, mas começou a abrir. Nos primeiros 10 dias ali, a gente abriu, mas praticamente não vendia nada porque ninguém saía de casa, tava todo mundo em pânico. Mas depois começou aquele efeito rebote, né? Os clientes começaram a vir e começou a vir com tudo, né? O povo não aguentava mais ficar em casa, né? Então, assim, resumindo o ciclo, desses 40 funcionários, eu só não recontratei um, porque já estava empregado. Aí os outros, depois, assim, em coisa de 2, 3 meses, a gente recontratou todos. Os outros, os 39, dos 40, 39 estão lá com a gente de novo, desses ainda estão lá ainda até hoje. Que eu me lembro aqui de cabeça, o Adão e o Ronaldo são o gerente lá da loja do centro, lá da Terra Azul. O Adão é vendedor também lá da loja do centro também, foram nesse bolo. E um estava trabalhando já na Nacional Borracha. E esse que estava trabalhando na Nacional Borracha, depois saiu de lá e ainda voltou para mim também, depois de um ano e pouco, tal, que estava trabalhando na Nacional Borracha. Mas nós conseguimos, recebi ligação de presidente de fábrica me elogiando, dizendo, ó, Tibério, vou te parabenizar aí, porque entrou sábado o decreto aqui, quando foi na segunda aqui, a gente já tá recebendo e-mail das empresas aqui que não ia pagar os boletos para renegociar, então assim, eu achei muito cedo, tinha que esperar mais. Eu digo, eu não julgo, porque cada um tem cada um tem que saber da sua realidade. Sim. Mas a gente faz as nossas coisas tudo com o pé no chão, a gente sempre tem um plano B, né? Então, mas assim, a gente saiu com a credibilidade muito em alta depois disso também, porque graças a Deus fechou pouco tempo ali e a gente conseguiu sair disso aí, não chegou ao extremo de negociar nenhuma conta. Graças a Deus, porque a gente tinha o plano B ali, a gente podia ficar sem nada, mas a gente ia ficar sem dever ninguém, com o estoque lá sem fazer nada, porque não ia vender, mas a gente tinha pelo menos a consciência limpa, né? E esse é o nosso princípio. Eu não sou, você não vai ver eu andando num carro, eu estando lhe devendo. Isso aí, nem eu, nem meu pai, nem ninguém da minha família. Você gosta de carro? Isso aí eu lhe garanto, eu gosto de carro. Entendeu? E esse carro aqui, você gosta? Entendeu? Esse aqui é bonito. Esse carro tem uma história, eu passei 2 anos para montar esse carro. Cada pecinha dessa daí foi eu que montei. Isso aí tem mais de 1000 peças nesse carro aí. É mesmo. Esse carro aí eu acabei com 4 chaves de fenda dele. Foi, de parafuso. Quem gosta desses carros. Eu tô falando que gosto assim, mas eu gosto mais de carro, né, eu tô brincando, não é meu estilo não, eu gosto de carro mais moderno. Moderno, eu Anderson, também. tem um amigo, o Anderson Gogin, que gosta, né, desse tipo de carro também, o Anderson da Risa, da Guiz. Rapaz, o Anderson gosta. O Anderson, eu já chamei o Anderson umas 300 vezes pra ele vir aqui, ele fica só adiando. A agenda do homem é cheia. Eu sei como é que é, o homem é topado. Mas esse carro aqui... O Anderson, gosto dele. Não, o homem é uma máquina, viu, o Anderson. Sou fã dele também. Eu também, o homem é uma máquina, viu. Esse carro aqui, eu vou sortear ele pro empresário. Me bote no bolo. Você só tem que marcar 2 empresários lá, Entendeu? na postagem do carro. E tá rolando lá. Pronto. Marca 2 amigos seus e compartilha. E aí o carro. Esse carro eu vou sortear, ele vai ser que dia? Dia 1º de junho, né? Tá marcado lá. E aí esse carro vai, e os caras tá tudo brigando. Rapaz, tu é doido. Como é que tu vai sortear esse trem? Cara, isso aqui foi fase da minha vida. Então eu sou muito desapegado das minhas coisas. Eu não sou um cara que sou apegado, não. Então eu resolvi fazer isso daí. E vai ser pro empresário, o cara que ganhar, ele precisa ter um CNPJ no nome dele. Senão não leva, não. Show. Não, eu também sou desapegado também. Sou apegado à minha família. Né? Mas casa, imóvel, eu faço, gosto, mas se aparecer alguém pra comprar, a gente chegar no preço e der negócio, sou desapegado com os trem. A gente vende. Até casa pegando. E faz dia que eu ia fazer isso daí. E aí os meninos, rapaz, vamos fazer logo então. Aí tá divulgando esse carro aí. Bom saber, Esse carro aí, ele hoje no mercado, hoje, deve ter um valor aí de uns 15 mil reais, essa réplica. Isso aí deve pesar uns 12 quilos, 13 quilos esse carro. Vai pegar aqui? Pode? 10 quilos ele pesa? Pesado. Pesa mesmo. Então o bicho é uma bonito, máquina. Viu? Parabéns. Isso aí foi uma fase da minha vida. Montei esse bicho, cheguei, concluí ele. E aí eu vou jogar ele pra frente pra fazer um feliz aí com ele. Show de bola. Viu? Lindo. Parabéns. E nós temos na verdade, nós temos uma linha aí, precisa de um favor seu. Certo? Diga. Um favor. E o favor é indicação também. Nós precisamos de um nome. Você fala um nome aí de uma pessoa que você quer que esteja sentado aqui. Agora? É pra vir pro podcast, né? Tá mais pra falar agora?
ou depois? Pode falar agora. Hã? Agora. Falar agora, uma pessoa que eu quero... Cara, tu falou aí, o Anderson é uma das pessoas que eu queria ver aqui, né? Deixa... Faz aí, manda pro Anderson aí. Você pode fazer o convite. Não, eu gostaria de ver o Anderson da Guiz, né? Aqui. Uma pessoa que tem um apreço, assim, uma admiração por ele, pela família dele, por tudo que eles vem fazendo, né? O que eles têm feito, né? Pela nossa região, né? Então, assim, a Guiz hoje é um orgulho para a cidade aí. Isso. Para Balsas, né? Então, onde você vai é lá que é do Anderson, do Zezão, da Guiz. Então, assim, é um cara que eu gostaria de ver aqui. E o homem tá na frente do negócio agora, hein? Tá. Botou a cara mesmo. Avião. É o produto. Isso aí. E além de tudo, ainda é o cara que tá na frente, ainda faz o marketing, ainda é o influenciador da empresa. Então, o cara tá em todas. É massa, sou fã dele. Ó, estamos te esperando aqui antes. Tibério, mas é isso aí, cara. Bate-papo massa aqui, isso aqui. Certo? Anotei umas coisinhas aqui, que é sempre aprendendo. Eu falo que esse bate-papo aqui é muito necessário hoje. Tem empresários hoje que só fica dentro da sala o tempo todinho. Aí não acompanha a realidade do negócio, não vê o que está acontecendo. Aí quer impor às vezes eu tenho uma ideia e quero botar ali, mas o cara que está lá no chão me convence, que está na frente lá me convence que não vai dar certo, porque já sentiu. Então, assim, a gente tem que escutar as pessoas que estão realmente ali no dia a dia. Porque se eles não comprarem a ideia, não vai dar certo. Então, se não for bom para ele, se não for bom para o cliente, não vai dar certo para a loja. Eu não sei se você tem essa modalidade hoje, mas o que me fez mais crescer na minha vida foi estar dentro de salas com pessoas. Dentro de Mastermind. Pessoas ali que você troca ideia, que eu vou perguntar para 10, e esses 10 que tá lá, eles vão me falar também, ou alguma experiência que teve, algum vai ter uma experiência e vai me contar sobre aquilo, porque aqui ninguém inventa nada. Aqui ninguém inventa nada. Não. Tudo que você pensa em fazer... Já foi aplicado em algum lugar e deu certo em algum lugar. Ou deu errado. Ou deu errado. Entendeu? Então, o que me fez mais crescer foi estar dentro de salas, de Mastermind com pessoas. E são pessoas de resultado, não são qualquer pessoas. Porque eu não vou contar meus planos, os meus sonhos, os objetivos para qualquer um. Principalmente para quem não tem resultado. Principalmente para quem não tem experiência naquilo ali. Então, eu sou um cara que eu sou bem simples hoje, mas eu só vou falar para quem realmente tem resultado ou quem passou por aquilo ali. Exatamente. O empresário hoje ele precisa desse diálogo, desse bate-papo aqui. É igual eu te falei, te agradeço demais por você ter sentado aqui nessa cadeira, contado as suas experiências também, a tua história. Eu tenho certeza que dentro da empresa lá, pela parte de comunicação sua, você vem contando isso o tempo todo, né? E influenciando essa parte lá, esse engajamento de time. Exatamente, com certeza. A gente tem que ser um espelho, né, para eles, né? E você está de parabéns, viu? Parabéns pelos resultados. E vamos continuar assim. Crescendo de forma sustentável, né? Com responsabilidade, né? Mas nunca achar que tá bom, né? Então, assim, melhorando o que a gente vê que tá bom, a gente tem que melhorar mais. Então, para ter uma ideia aí, hoje nós somos, como eu falei, nós somos a terceira do estado, a maior do interior, mas em área de vendas nós somos a maior do estado e nós vamos dobrar essa área de vendas. Então, vai ficar... o que vai virar ali aquela casa sertaneja ali agora ali, você vai encontrar talvez em algumas lojas de São Paulo, os grandes home centers de São Paulo, lojas nesse patamar de área de venda, de atendimento. É massa, né? De 12, 13 mil metros quadrados, são pouquíssimas lojas no Brasil, né, e no mundo. Então é isso aí que a gente quer oferecer cada vez um serviço melhor, né, mas nunca deixando ali a nossa identidade principal ali, que é o atendimento humano, aquela flexibilidade, aquele relacionamento, dar valor para o nosso cliente. A gente dá o maior valor quando a gente consegue... O cliente está precisando de uma coisa que não estava que ele não esperava, né? Uma coisa que não é comum ali, que ele vai na loja e não espera e a gente consegue fazer por ele. Então, assim, a gente fica muito feliz, porque a gente vê que ganha o cliente e aquele cliente sai falando bem da empresa. Então, esse é o nosso propósito, nossa missão de vida, né? Então, são 32 anos de trajetória, de crescimento sustentável, de responsabilidade, como eu falei, de nunca ter tido problema nem com funcionário, nem com cliente, porque a gente sempre resolve, às vezes a gente tá errado, vai lá e resolve. Não tem erro, não se cobre com enrolação. Sim. Então, assim, errou, teve um erro de alguém, de algum colaborador, é erro da empresa, então a gente tem que ir lá e assumir e resolver, porque senão você acaba perdendo depois, ainda perde o cliente, ainda perde duas vezes. Então, o problema acontece todo dia, tem que ser resolvido, o cliente sempre sai ganhando lá. A gente nunca deixa o cliente nosso, nunca deixou, porque a gente tem o maior respeito pelos clientes, pelos funcionários, e é assim que a gente vai continuar trabalhando, para continuar crescendo, não tem outro jeito, né? Então é com respeito, com valorização às pessoas. São 32 anos aí de trabalhos prestados aí, nunca fiz um inimigo aqui em Balsas.
Não tenho problema com ninguém, só tenho amigos, né? Onde eu vou, em qualquer lugar, seja em qualquer clientes âmbito, amigos. seja âmbito político, qualquer coisa, eu não tenho um lado político, não tenho, enfim, eu tenho, meu lado eu gosto de gente, de pessoas, né? E as pessoas pensam diferentes, e é normal, e a gente procura, tem que ter entender o que cada um espera quando entra na nossa empresa, porque cada cliente gosta de uma coisa, tem um perfil diferente, é o nosso papel ali. Tem cliente que gosta de ser abordado por um vendedor, tem cliente que não gosta de ser abordado. Então você tem que sentir, tem que dar o atendimento que aquele cliente espera. Então é isso que a gente procura cada vez mais estar entendendo mais de pessoas ali, porque é o que vai dar resultado pra gente. Mas é isso aí. Parabéns. Tamo juntos. Foi um prazer, viu, Robson? Conte com a gente, o que precisar aí, estamos às ordens, tá, meu irmão? É isso portas abertas, tá? E conte conosco. É isso aí. Muito obrigado. Eu que agradeço. Mas é isso aí, pessoal. Tamo juntos aí. Comando Empresarial ficando por aqui. Se inscreve no canal, clica no sininho, compartilha e até a próxima.